quem diga que essa relação transcende ao longo da evolução na história da humanidade. Uma comunicação, muitas vezes, de afeto silencioso, mas basta um olhar que eles já dizem e muito. Definitivamente, a relação entre o homem e o animal ressignifica muitas palavras que nós já conhecemos. O afeto, o carinho, cuidado, paciência, amor, acima de tudo, gratidão. E se ainda há dúvidas de que os animais são ou não são transformadores nas nossas vidas, olha, é porque realmente precisamos e muito ainda deles para realmente entender o significado do que é viver. E começando aqui nesse clima, no nosso Podnautas, estou recebendo eles, as feras da medicina veterinária aqui na nossa região, Thiago Gaules, que é CEO do Grupo Gaules, médico veterinário, e também o Arthur Bonato Coelho Leal, que é especializado em fisioterapia e ortopedia veterinária, médico veterinário. Meninos, sejam muito bem-vindos, é um prazer estar aqui com vocês no Pet Days 2025, com essa transmissão bacana demais pelo @nautas.pet e partilhando aqui workshop, muita coisa bacana, mais de 15 expositores estando aqui vocês. Qual é o significado aqui da participação? Muito legal, tudo bem, né? Boa tarde para todos, é um prazer a gente estar aqui, Manu. Agradecer aqui o meu colega de mesa aí, né? O Arthur e o Felipe pelo convite. Eu acho que o mercado pet ganha muito com esse evento aqui no Farol Shopping e com certeza é um evento que vem crescendo ano a ano, né? E é um prazer a gente estar aqui, trocar ideia, conversar de forma bem descontraída, tirar as dúvidas do pessoal. Top demais! E para ti, Arthur, como é que tá sendo? É um prazer a gente poder compartilhar um pouco desse mundo tão amplo e tão conhecido, mas ao mesmo tempo tão desconhecido, que precisa ainda de muita informação, precisa de muito apreço, muito cuidado e agora a gente vai trazer um pouquinho disso, então eu acho muito legal. É nossa vida, né? Então a gente vai trazer um pouco da nossa vida aqui pro pessoal. Que legal! Bom, deixa eu me apresentar também. Eu sou a Manu Veiga, sou jornalista e mãe de pet. Apaixonada. Que bom que vocês me convidaram para estar aqui hoje. Ouso a dizer, eu acho que não acharia uma pessoa tão apaixonada assim pelos pets e apresentadora de podcaster aqui também. E olha só, já para começar, e antes de a gente entrar nos temas, nos assuntos, a gente precisa falar da relação de vocês com os animais. Como é que começou? Aonde que teve esse despertar? Conta pra gente aí. Quem quiser começar, vai, meninos. Posso ir? Então, assim, a minha relação com os animais, ela começou de uma maneira nada típica. Eu gostava muito de ler quando eu era criança, lia muito. Eu era fascinado por aqueles animais fantásticos, por mitologia, e eu comecei a buscar aqueles seres na natureza, comecei a entender como aqueles seres se introduziam, até acreditava que pudessem existir. E eu comecei a buscar em documentários, vivia vendo Animal Planet, National Geographic, e eu buscava entender um pouquinho mais o que aqueles seres tinham a mais para me passar. E isso me trouxe uma compreensão. Depois eu descobri que unicórnio não existia, mas aqueles seres começaram a me passar realmente uma admiração. Eu comecei a admirar não só a existência deles, mas o que eles representavam. Contanto que as tatuagens que eu tenho hoje significam isso, todas elas são símbolos tanto de força quanto de vida após a morte, quanto tudo que as virtudes que eles representam. Então isso me levou muito a conhecer esse mundo mais profundamente. E, claro, minha mãe teve que lidar comigo pedindo bicho a vida inteira, porque eu pedia hamster, pedia coelho, pedia cachorro, então eu sempre fui rodeado de animais a minha vida inteira. Que legal, então já é desde sempre praticamente aí, né? Desde sempre. E tu, Thiago? Então, a veterinária tem uma profissão bacana que ela tem uma particularidade que é comum entre quase todos os veterinários, eu acredito, que é justamente essa paixão pelos animais, né? Então é uma das poucas profissões que eu já tive a experiência de ser professor de faculdade veterinária e tudo mais, e eu sempre fazia essa pergunta, assim, o que trouxe vocês para cá, né? E praticamente era unânime, assim, sempre, eu sou louco por animais, eu adoro os animais, eu quero trabalhar com os animais.
Então comigo não foi diferente, né? A vida toda eu sempre tive animais desde criança. Quando eu estava ali já no final do ensino fundamental, a gente foi morar, a gente tinha vida na cidade, mas a gente foi morar no sítio, então aí pude ter todos os animais possíveis e imagináveis, assim, né? Que sonho, né? E aí acabou que, naturalmente, acabei fazendo veterinária, né? E por essa paixão e por querer trabalhar com os animais em si, né? No nosso caso, hoje, o Grupo Gaules, a gente tem uma fazenda, então a fazenda Sim. tem diversas espécies de animais, então a gente cria... o carro-chefe ainda são os Goldens, né? Que foi um acidente de percurso, eu costumo dizer, mas que já está aí há quase 15 anos aí, mudando vidas aí com os nossos filhotes, né? Então, é muito tranquilo para a gente falar do nosso dia a dia, porque é uma coisa que a gente primeiro gosta e segundo que a gente vive, né? Então é tranquilo de a gente conversar e explicar e tirar as dúvidas do pessoal. Confesso para vocês que, além de jornalismo, estava lá, né? Na minha lista de medicina veterinária. Então. Tava lá. Mas, enfim, né? A gente vai atuando de outras formas também Claro, no mundo com certeza. pet. E, meninos, lembrando, né, que hoje aqui o nosso podcast tá acontecendo aqui ao longo, né, da programação de 2025 do Pet Days. Olha só quanta coisa bacana, gente. Mais de 15 expositores, tratando aí de vários temas: saúde veterinária, alimentação e nutrição, agropecuária, os adestradores, tem a feira de adoção também, muito bacana ali, a participação das universidades, encontro aí de raças, muita coisa legal está acontecendo nessa imersão. E o podcast aqui, ele veio também complementar para a gente poder aprofundar alguns temas que, com certeza, para o público que está aqui, que está em casa acompanhando, também às vezes refletir, tirar suas dúvidas. E eu já queria que a gente começasse falando sobre essa importância histórica mesmo da relação do homem com os animais. Porque se a gente voltar lá no período mais longo da antiguidade, paleolítico, tu vai ver lá nas pinturas rupestres as relações já do homem com o animal, animais que eram já enterrados junto dos seus donos, a domesticação dos lobos, que, né, depois surgiram aí, deram a origem aos animais. Então, a gente para pensar nisso e pensa assim: ah, mas é só hoje, essa onda pet é de agora, mas ela é muito mais profunda. São muitas camadas, né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Essa história realmente remonta muito tempo. E a importância desse elo, ela já vem à tona quando a gente fala do tempo. Porque o tempo estimado da domesticação dos cães era de 15 mil anos, mas existem até alguns pesquisadores hoje em dia que estão citando até 30 a 40 mil anos. Então, isso é muito antes até mesmo dos animais de produção. A gente ainda era caçador-coletor. Na verdade, os lobos que seguiam esses caçadores-coletores no rastro de presas e caças e restos mortais que ficavam ali, eles iam comendo esse rastro deixado e iam se aproximando. Os mais tranquilos começaram a chegar mais perto, começaram a ser aceitos, e os mais mansos, os que aceitavam melhor a presença humana acabaram se reproduzindo mais. Dessa maneira, eles começaram a dar início ao que a gente chama de cão hoje. A gente sabe que a diferença de um cão e de um lobo pré-histórico é muito grande, exatamente por esse tempo de procriação e refinamento tanto do corpo quanto das expressões faciais. Então, durante todo esse tempo, não só eles mudaram de um lobo para um cão que consegue levantar a sobrancelha quando está com medo, tal como eles conseguem mudar até mesmo nossa neurofisiologia. Eles conseguem neuroregular crianças neurodivergentes. Eles conseguem trabalhar com terapia. Então, cães que salvam pessoas, que dão a vida por alguém sem pensar duas vezes. Então, a gente sabe que é uma evolução de simbiose. A gente conseguiu cobrir mais fronteiras, rebanhar mais animais, a gente conseguiu proteger mais as famílias, então a gente tem... É uma simbiose, a gente conviveu junto. Então, isso é muito bonito. E, claro, depois veio o gato, a gente sabe que o gato, até há pouco tempo também não se sabia muito bem a origem. O gato, se acreditava que ele tinha vindo de vários locais do mundo, só que hoje a gente sabe que ele veio do Crescente Fértil, do Oriente Médio, região de Rio Tigres, Eufrates, Rio Eufrates, Rio Nilo. Nessa região do Egito, até onde eles tinham deuses como imagens de gatos. E tudo começou quando a gente começou a criar grão também. Porque veio o rato,
e o rato trouxe o gato. Então o gato, foi notado que o gato matava os ratos, e esse gato foi usado em grandes navegações que iam para o mundo inteiro. E ele foi disseminado na Europa, ele ia nesses navios para proteger os alimentos contra os ratos. E depois vieram os animais de criação, que é quando a gente começou a pegar o cavalo, o boi, a ovelha. E a gente sabe que mesmo nesse curto tempo de criação, até, claro, se for pegar um cavalo, uma ovelha, que é criado como pet, claro, respeito a cada cultura, né? Tem culturas que criam animais como pet e outras como criação. Cultural, tudo certo. Mas o animal que há menos tempo está domesticado, mesmo assim, acaba tendo características pet, quando trazido para esse meio. Então é uma inteligência e é um refinamento muito grande. Muito legal. E olha só, puxando esse assunto, até tu falou do gato, eu me lembrei de um episódio com meu pai. Apareceu um rato lá em casa. E aí o nosso gatinho, o Belinho, um beijo, Belinho. Aí ele assim, pega o Belinho, joga no rato. Eu disse, não, pai. E o Belinho apavorado, porque o Belinho é aquele gato que ele fica aqui no ombro. Gato Nutella. Gato Nutelicíssimo. Tem gato que nem sabe mais caçar Não rato, sabe, não faz nada, só dorme. Mas, ô Thiago, pra puxar o assunto aqui contigo, a gente tava falando aí, né, sobre essa relação. Por exemplo, tem a questão, a própria rainha Elizabeth II ali, que tinha a questão dos cães. E várias outras personalidades, isso lá da antiguidade, com os deuses, enfim, tem dos animais como amuletos sagrados, né? Isso na antiguidade, mas a gente dá um salto para as últimas décadas e, por exemplo, através do teu trabalho com a criação, onde novas experiências são permitidas, onde a gente vê um animal como um aliado mesmo, né? Para a questão terapêutica, para trazer, às vezes, um sopro de vida para alguém, né? Eu queria que tu falasse um pouco sobre isso também. Então, o bacana é justamente isso, assim, teve essa aproximação dos lobos com as pessoas, primeiro porque deixavam restos de comida e segundo porque os animais começaram a perceber que já que eles iam buscar comida, então, quem sabe eu ajudo eles a conseguir a comida e aí começou a ter essa simbiose, né, que ele falou. Que legal! E aí o bacana é que depois, na veterinária, a gente acaba interferindo na seleção genética. Mas não é uma seleção genética tudo lá no laboratório e mudar as coisas, né? É uma seleção genética de características. Então existem características que eu quero refinar, ou que eu quero trazer para a próxima geração. Então eu seleciono pais que têm as características que eu quero que os filhos tenham. E assim a gente vai refinando as características a cada geração. Então, por isso que hoje em dia a gente tem lá de um antecessor comum lá, que era o lobo, a gente tem hoje infinitas raças, né? Entendi. E aí essas raças elas estão divididas em vários grupos, são os grupos de trabalho. Então eu tenho cães que são só para companhia, eu tenho cães que, por exemplo, foram feitos para dormir com as pessoas, com o bolso de água quente. Né? Nossa, então, a partir desse trabalho aí... Isso, a pessoa começou... Aí depois eu tenho um cão que são muito velozes, que caçam lebres e tudo mais. Eu tenho cães, por exemplo, os Yorkshires, foram feitos na região de York para caçar ratos em mina de carvão, porque eu não tinha como mandar no gato, pro gato ir caçar o rato. Então o Yorkshire ia, então é um animal pequeno, mas que tem aquele temperamento, né? Aí depois, claro, quando surgiram os raticidas, então perdeu a função ali dessa função de caça, né? E acabou que entrou como uma parte pet. Então, o bacana que eu sempre falo para as pessoas é isso, assim, quando tu vai comprar um filhote, nada contra animais sem raça definida, tudo, né? Eu acho que o amor do cachorro, ele é independente se ele tem raça ou se não tem raça, é o mesmo, assim, tal. Eu também acho tanto para o cachorro que é o de rua, quanto a questão das criações que respeitam o bem-estar. Eu não vejo problema nenhum, né? A grande questão é que, assim, quando tu tem um cachorro de uma raça, tu tem um padrão pré-definido de comportamento, além da parte estética, né? Eu sempre brinco assim, às vezes tu pega um cachorro de rua, tu quer adotar e às vezes tu leva uma surpresa que não dá certo, né? Pega lá um pincher com o diabo da Tasmânia, né? Que às vezes precisa ter um pátio, precisa gastar energia e tu mora num apartamento. Porque assim, quando é pequenininho, todos são bonitos, né? Inclusive, mas então, o que eu sempre falo, e aí isso se serve também para quem quer um cachorro de raça, porque as pessoas, eu vejo muita gente comprando o cachorro, porque o cachorro ele acha bonito. Eu quero um cachorro da raça tal porque eu acho bonito. Só que às vezes aquela raça não condiz com o espaço que a pessoa tem, ou não condiz com o estilo de vida que a pessoa tem, né? Então, eu tenho raças que são mais enérgicas, por exemplo, um Border Collie é um animal que foi feito para pastorear.
Então, se ele não tiver espaço ou animais para pastorear, ele fica pastoreando as crianças dentro de casa, né? Então, e aí é um animal hiperativo, é um animal que às vezes aí vai ter distúrbio de comportamento, Sim. porque não está conseguindo canalizar aquela energia. Então, o legal dos criadores sérios, assim, é que a gente fica trabalhando. Primeiro a gente faz um estudo aprofundado, porque a gente gosta daquela raça, tem um vínculo maior com aquilo, né? Com ela. E a gente gosta, a ideia qual é? Não é simplesmente ser uma fábrica de filhotes, né? A ideia é justamente a gente aprimorar aquela raça a cada geração na tua linhagem. Então, por exemplo, a gente lá no Gaulês, a gente tem algumas características que a gente gosta de morfologia, de angulação, para ter movimento, função e tudo mais, e a parte de temperamento e tal. E a gente fica incorporando cães e trazendo cães e selecionando os prais da próxima geração com as características que a gente quer passar para os descendentes, né? Então eu sempre digo assim, quando eu comecei isso lá em 2012, 13, 14 ali, o meu filhote ano modelo 2014 é muito diferente do filhote 2025, né? Porque a gente vem a várias gerações dando as nossas pinceladas e selecionando os animais, então tentando refinar dentro do que a gente acredita que seja, claro, dentro das normas técnicas ali que existe para cada raça, né? É isso mesmo. E tem uma consideração a fazer. Eu tenho uma pincher que foi de resgate e ela, eu digo assim, é uma pincher com defeito, só pode, porque ela não é braba, ela vai no colo de qualquer pessoa, ela não rosa. Eu digo, olha, é o primeiro pincher que não faz nada também, é um doce. E eu tenho uma que é a mistura com Border Collie, a Sabrina. Um beijo, Sabrina. E ela é mistura, mas ela tem todas as características. E eu morei num apartamento por um bom tempo e ela ficava pastoreando na sala. E eu, olha só, tadinha, né? Mas hoje ela tem assim, espaço, hoje ela tem eu espaço. sempre falo, a questão do temperamento, só existe na veterinária a questão de herdabilidade das características, né? Então, dependendo das características, tem uma alta herdabilidade ou menor herdabilidade. Então, por exemplo, estrutura física, que é pelagem, ossatura, tamanho, é uma estrutura de alta herdabilidade, é uma carga genética de alta. Então, 70% vem dos pais, 30% é alimentação, sanidade, vacina, controle de vermes e tal. Já na parte de temperamento, só 30% é genética, uma característica de baixa herdabilidade. Então, o cachorro pega muito do comportamento nosso, né? E ele também das experiências que a gente proporciona para ele, entendeu? Então, por isso que a tua pincher é sossegada. A gente brinca aqui, um pincher com o diabo da Tasmânia, mas é porque o pincher tem essa má fama, né? De ser esquentadinho, assim, tem, e tal. ela é um doce, é um doce. Meninos, agora, ainda só dentro dessa temática, eu queria que vocês falassem um pouquinho a visão, como cada um de vocês enxerga o significado único do pet no sentido para família, como propósito, como companheiro, né? Arthur, inclusive, que dia a dia lida aí com tantas famílias nos atendimentos também, né, Arthur? Eu posso fazer um adendo? Faz. Eu gosto muito de conversar com o Thiago, acho que é a primeira vez que a gente tem a oportunidade de conversar aqui junto. Eu tava até aqui prestando atenção, porque isso é uma coisa assim, ó, que é muito importante. Eu acho que se cada pessoa pudesse levar isso hoje, de como é importante que a procriação de cães leve em conta o fator biomecânico, doenças hereditárias e a melhora da raça. Eu estava aqui elogiando e não foi por ele ser golden ou algo assim, porque eu atendo muito golden, tem muito problema, mas eu vi na hora que o cão entrou, ele não tá aparecendo aqui, mas depois a gente mostra. Ah, com certeza, ele vai aparecer, né? A gente tem alguns parâmetros de angulação biomecânica. Então, eu já até tava falando pra ele, cara, é um cão que ele é 100% harmônico. Eu vejo ele andar sem sobrecarga de coluna, sem sobrecarga de cotovelo. Ele não joga o peso para frente, para trás, para um lado, para o outro. Então, eu fico feliz quando isso existe, porque isso quebra um tabu muito grande. Então, isso é muito importante, sabe? E se eu posso puxar o meu? Claro. Sobre a questão das famílias, sim, eu gosto de falar na clínica que a gente não trabalha nem sempre trabalha com um cão. Às vezes, talvez para aquela pessoa seja só um cão, existem esses fatos, né? A pessoa vê que é um ser vivo, mas é só um cão, nem um pet. Aquele cão que fica lá no fundo e tal. Sim. Mas a gente atendeu muitos casos onde aquele cão era um elo, ele era um símbolo, ele representava algo maior por trás. Talvez a última esperança de uma pessoa continuar vivendo, talvez um motivo para levantar da cama. Já atendi uma senhora que lutava contra o câncer e o cão também tinha câncer.
Então foi uma situação, assim, o cão, ele conseguiu lutar e a senhora conseguia lutar. Isso é muito legal, porque a gente gera um espelhamento, a gente gera um elo. Então, às vezes, a gente não está recebendo só um cão, é um elo que muitas vezes estabiliza uma família. Então, é muito bonito, é um peso muito grande, é muita responsabilidade. Mas essa é a coisa mais linda do que a gente vem falando até agora. E pra ti, Thiago? Eu acho, eu aprendi muito, né? Porque a nossa história do canil em si, o meu pai faleceu e na função de ambulância o cachorro dele fugiu. E o pai, eu reanimei ele 4 vezes, eu fiz uma traqueostomia com uma faca de cozinha, assim, fiquei escutando ambulância em Porto Alegre e não tinha ambulância. Nossa. E aí, o cachorro, na verdade, eu comprei um Golden para dar uma animada na casa e para ser o meu pet terapeuta, assim. Nossa. E aí depois, hoje, cada filhote que vai, que já são mais de 3 mil filhotes hoje, é como se fosse o meu galego lá que foi para casa novamente de alguém, né? Então a gente tem muitas vivências, assim, de histórias muito bacanas. Então eu tenho, por exemplo, como o Arthur estava falando, então cada história é uma história, né? Mas tem, por exemplo, às vezes assim, o filho que foi embora estudar em outra cidade, que está se sentindo sozinho, o cachorro passa a ser o parceiro dele, né? Um casal jovem que não tem filhos, quer fazer o test drive, o cachorro é o test drive. Tem, assim, pessoas que estão com síndrome do ninho vazio, então a família cresceu, tal, os filhos saíram de casa e de repente está aquele vazio, o cachorro preenche. Tem, sim, também clientes que às vezes é uma família grande, os filhos adolescentes não têm mais assunto em comum, então tem dificuldade desse diálogo dentro de casa, e aí o cachorro passa a ser o elo de ligação entre todos. Então, assim, tem pessoas que perderam o seu parceiro de vida, e aí o cachorro também passa a ser aquela companhia. Então, assim, sei lá, chega até a arrepiar a gente, assim, né? Mas eu acho que a maior mensagem que fica é o amor, assim, que eu sempre digo que vem de dentro, muda o mundo e que é para sempre, assim. Porque cada cachorro, eu tive vários, cada um deixou uma marca e transformou um pouco o Thiago no que ele é hoje, assim, né? E cada um... E aí eu sempre digo assim, as pessoas, tem gente que chega lá e não quer mais. Já teve não, a gente se apega demais. Eu disse, tá, mas então, porque tu amou uma vez na vida, tu nunca mais vai amar, né? Na verdade, o amor, ele se soma, porque tu revive aquela primeira história do teu outro pet numa nova história, né? De uma nova forma, mas tu traz todas aquelas lembranças boas, assim. E eu acho que essa é a missão deles, né? Por isso que a vida é tão curta, assim, 10 anos. E a gente tem a chance de ter várias vidas numa vida, né? Então, eu sou suspeito para falar, né? Minha vida... Desde criança sempre foi mexendo com os bichos e hoje com toda essa bagagem aí dos Goldens, eu acho que eles são seres iluminados, assim, que fazem a diferença na vida de todos nós. Quem gosta, gosta, né? Não adianta, né, meninos? Eu tive uma experiência também, tu comentou do teu pai ali, eu tive câncer no útero. E a Sabrina, eu tenho 4 pets, mas eu digo que a Sabrina ela é uma pessoa. Ela não é um pet, ela é uma pessoa. E ela começou a se aproximar diferente de mim, e ela vinha nessa minha região e cheirava, e eu dizia, para, guria, o que é isso? E ficava naquilo ali, e eu estranhei muito. E aí eu fui fazer o meu exame, e eu já tinha lido sobre isso, né? Até porque os animais, eles têm muito isso de lamber quando tem uma ferida, um no outro, né? E aí eu me dei conta, ela já estava me mostrando isso. E a maior dor da minha vida foi ficar 30 dias sem poder pegar no colo, mas hoje estamos firme e forte aí, tá todo mundo bem, graças a Deus. Agora, a pergunta que não quer calar. Eu quero ter um cachorro. Vocês já até falaram um pouquinho sobre isso. Eu quero ter um cachorro. Mas, o que eu devo escolher? Um cachorro, um gato? Eu não tenho tempo, ou eu tenho muito tempo? Eu queria que vocês, a partir das experiências de vocês, falassem um pouco sobre isso, sabe? Porque é a dúvida das pessoas, elas querem, mas no dia a dia, na prática, os desafios, eles surgem, né? Falar um pouquinho sobre isso, meninos. Olha, eu acredito que o Thiago, além... Eu atendo muito a clínica, mas eu acredito que tu atenda muito a questão de... Tu entrega muitos filhotes, então... devem ser muitas reuniões sobre isso, né? O que eu sempre peço para os tutores é imunizar... O que eu penso? Primeiro, essa pessoa, ela precisa refletir sobre alguns aspectos da vida e principalmente se autoconhecer para entender o que ela quer. Porque assim, a gente não tá tendo um bichinho de pelúcia. Sim. Ele vai fazer cocô, ele vai urinar. E assim, dar comida, uma comida boa, dar água, ter espaço, não é o suficiente. É muito bonito, mas eu dou comida, mas eu dou água, mas não é o suficiente. Ele é um cão, ele
Eu vou fazer um exercício de imaginação. Tá. Pensa que tu passa o dia inteiro trancado numa cela, numa casa, onde tu fica o dia inteiro olhando para a parede. Tu não sabe se comunicar, tu não sabe falar português. Tu foi feito, vamos usar o exemplo de um Golden, por exemplo. Golden, ele entra na água, ele busca caça, ele volta, ele corre, ele é um cão resistente. Tu passa a tua vida inteira olhando para uma parede, sem estímulo mental nenhum. E quando Sim. a única pessoa que tu ama e que tu conhece chega, ela tá cansada demais. Ela bota a tua comida, ela bota a tua... É uma vida numa prisão solitária, Sim. entendeu? Então, antes de pensar em ter um animal, tu precisa considerar ambiente, tempo, se tu tem tempo para ter esse animal, se tu tem o conhecimento necessário, se tu vai precisar dedicar tempo ao ensino de comandos de obediência. Então, isso é muito importante. E, por exemplo, eu sempre falo, se tu tem um apartamento que é pequeno, tu não tem muito tempo, cara, tu pode pegar simplesmente 2 gatos, que o gato... por que 2? Porque um gato sozinho, ele não vai conseguir brincar com a gente da mesma maneira que ele brincaria contra o gato. Eles se autorregulam. Então, se tu gratificar a tua casa, botar estímulos, nossa, tu vai ter uma casa com 2 bichinhos felizes e bem, e tu vai cuidar deles. Agora, um cão, ele vai demandar mais. Ainda mais se tu for pegar, mesmo se tu for pegar tanto um cão de raça, que graças a Deus tu consegue ter as características dele, se for num local responsável, tu pega as características dele conforme aquilo que tu tem para oferecer também pro cão, ou tu vai adotar um cão, mas o que eu sempre recomendo, tenta dar uma sondada, visita esse cão para ver como é que é o temperamento dele. Porque não adianta tu querer pegar aquele cão bonitinho por ele ser super ativo, porque ele vai te encantar, ele é super ativo. Mas ele vai chegar em casa e vai roer o fio de luz, vai ficar trancado, vai fazer xixi, vai roer teu móvel. Não é o problema nem de estragar, é o problema de engolir alguma coisa e ter que parar no veterinário com uma perfuração, fazer uma endoscopia ou algo assim. Então, eu sempre recomendo até mesmo o adestrador nesse tipo de situação, porque ele vai te ajudar a escolher o filhote, vai te ajudar a entender melhor como... Como todo esse processo ele deve acontecer, né? Exatamente. E Thiago, como de forma consciente as pessoas podem escolher um animal? Como, por exemplo, tu tem os exemplos lá no sítio, né? Eu digo sítio porque eu visitei e era sítio, né? Não sei se hoje ainda é estrutura. Mas eu via muito que tinha esse cuidado de orientação, de, funciona assim. O que tu pode compartilhar com a gente? Eu acho que assim, a pessoa que quer um pet, seja ele um peixe, um gato, mesmo qualquer pet que seja, ela tá trazendo um animal, um ser vivo, né? É um ser vivo. Então vai precisar de demanda de atenção. Algumas espécies menos, outras mais, mas a gente não consegue escapar aí de realmente dar atenção. O legal de um cão é que, eu sempre falo assim, não é que eu levo meu cachorro para passear, é ele que me leva para passear, né? Legal. O Golden é bacana porque, assim, é ele que me leva para ver o mundo todo dia. Então, assim, eu acordo mais cedo para dar uma volta lá, fazer xixi, cocô e tal. No final de semana, eu dou um rolê maior, vou para fazer uma trilha, vou fazer alguma coisa assim. Então, assim, é sempre um paradigma que a gente tem, até se tu olhar no Instagram lá do Canil, tem nos destaques dos stories ali, tem um que é sobre Golden em apartamento, que é uma dúvida super... A gente tem muito cliente em apartamento, muito. E às vezes o cão é até mais feliz no apartamento, porque ele tem um convívio mais intenso com a pessoa do que sozinho num pátio, né? Então, isso é legal, assim, se tem espaço para ter 2... Então, 2 é bacana porque um faz companhia pro outro, mas não vai acabar tendo que passear em dose dupla, né? Embora é o mesmo passeio com 2, mas enfim. Então, assim, eu acho que a questão é proporcionar espaço e não necessariamente ter espaço, entendeu? Entendi. E aí acaba tendo essa questão, assim, de você... se você opta por um cão, você tem que optar não na empolgação, eu acho, nem um pet, na verdade, porque... É um filho, vamos dizer assim, que vai ficar contigo 10 anos, Sim. né? Na média de 10 anos. Pelo Então, menos, tem que né? ser bem pensado, tem que ser uma coisa assim, planejada, conversado com o esposo, a esposa e tal, o filho. Não dá para ser uma coisa na empolgação. E aí o bacana, que eu acho mais legal de tudo, é decidir que eu vou ter um cachorro e vou ter, por exemplo, no caso de um Golden, é tu viver o estilo de vida daquele cachorro, entendeu? Eu tenho muitos clientes que eu brinco assim, que aí eu vejo o cara no final de semana indo na praia tomar banho de mar, não sei o quê, no final de semana ele tá no meio do mato, no final de semana ele tá vendo filme na coberta, tá chovendo, e o cachorro junto. E aí hoje em dia com as redes sociais a galera marca e tal, a gente consegue acompanhar os clientes, né? Mas aí que tá, life is golden, entendeu? A vida ela pode ser dourada, assim. Então que legal. o bacana é isso, assim, é você viver aquele estilo de vida que o cachorro proporciona
e daí ensinar isso pro teu filho, né? Eu brinco que um cachorro, ele é um treinamento para a vida, porque eles são 100 anos de uma pessoa concentrado em 10 anos de um cão, né? Então, a minha filha, por exemplo, que já a gente tem um convívio um pouco mais intenso que o normal, né? Então, assim, volta e meia tem um que tá doente, um que morreu, o outro que nasceu, o outro que deu algum BO e tal. Então, essas coisas da vida, ela tá aprendendo, né? Então, assim, uma criança que tem um cachorro em casa, que recebe um filhotinho, então tu vai ter as peripécias da infância, tu vai ter depois a fase da juventude, que vai aprontar e tal, tu vai ter a fase da adulta, o cachorro bonito, com porte, estruturado, depois tu vai ter o envelhecimento, tu vai ter pequenas despedidas diárias, assim, que tu não sabe quando que vai ser a tal da despedida, depois tu vai ter a despedida, o luto e depois uma nova história. Então, basicamente, é um treinamento para a vida, né? Tu tá conseguindo trazer isso, no meu caso, por exemplo, para minha filha, e ela tá ali aprendendo, desenvolvendo e já tá se treinando, porque isso aí daqui a pouco vai ser o vô, vai ser a avó, vai ser o pai, né? Então, são coisas que acontecem e que faz parte, e não é o que te acontece, mas o que tu faz com aquilo que te acontece, né? E se a gente já tá treinado, facilita a vida. Com certeza, eu adorei essa reflexão, não é só sobre ter espaço, é criar Isso, esses proporcionar espaços, espaço. né? Ter esses momentos. A mãe tem, a minha cachorra lá da mãe, que eu digo que é minha, né? Mas é da minha mãe, a Laika, que é uma pastora. Quando ela entra dentro da casa, é muito grande o pátio da mãe, mas quando às vezes a mãe sai com os pequenos que ficam mais dentro de casa, ela entra dentro da casa, ela se acha. Ela fica assim, tipo, eu tô dentro de casa, e sobe no sofá. Então essas experiências que a gente precisa proporcionar, não é só às vezes rua, Não, exatamente. tá lá fora pra passear, não, é dentro do lar, né? Eu vejo que é e isso, aí né? e eu vejo assim, ó, erros comuns, assim, principalmente nessa fase de filhote, o que acontece? O primeiro ano, até 1 ano e meio, 2 anos, dependendo da raça, eles aprontam, é uma criança, né? Apronta. Eu sempre digo assim, cara, o bom é que uma criança vai aprontar até os 20 anos, assim, né? E aí bobear até mais, alguns. E o cachorro é até os 20 meses, então, mais ou relaxa, menos. né? E aí o que acontece? Então, assim, que eu vejo, muitos dos problemas são erros de manejo das pessoas. Então, por exemplo, assim, um cachorro que ele precisa ter um espaço para ele ficar. Eu sempre oriento meus clientes assim: quando vai ficar sozinho, ter um espaço para que ele fique ali naquele espaço com segurança, não estrague nada dentro de casa e não se coloque em risco, não morda o fio da televisão, Sim. né? E quando está com você, está com livre acesso a toda a casa e qualquer coisa que ele faça que não é permitido, você vai repreender, vai ensinar e tal, Com né? certeza. Então, o grande lance é isso, assim, aqueles vídeos que a gente vê na internet, o cachorro subiu no sofá todo embarrado, não sei o quê, mas é porque a pessoa deixou o cachorro com livre acesso naquela fase, Sim, sozinho com e tal. certeza. Às vezes ficou com culpa, o cachorro ia ficar sozinho, deixou com a casa aberta e tal. Só que aí ele realmente é um filhote, né? Então ele precisa ainda ter maturidade, ensinar as coisas e tudo mais. Aqui, ó, já fiz muito. Um beijo pra minha filhote Luna. Lá se foram 2 sofás, um telefone, que eu lembrei os maiores prejuízos, mas é um grande amor da minha vida também. Meninos, agora aqui, ó. Esse assunto é um pouquinho polêmico, mas eu acho bacana porque temos várias visões aqui. Os tabus sobre compra e adoção. E eu sou favorável aos dois, tá? Eu tenho uma mente assim, cara, eu acho que não interessa a raça, se pode ser o Golden lá, com a tipo sanguíneo, o top, e pode ser o guaipeca da rua ali, aquele sarnento que tu cria, tu pega, tu limpa ele e tu traz ele pra dentro da tua casa. Eu sou a favor do ato de amor que é ter um bicho, independentemente como. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, sobre esses tabus que ainda vocês devem ouvir. Por exemplo, tu, né, Arthur, deve ouvir muito isso dentro do dia a dia, no hospital, enfim. Fala um pouquinho. Exatamente. A primeira fala que eu acho que eu mais registro na minha mente é a pessoa traz um cão de raça e quando ela traz um cão de raça, às vezes meio que ela tenta se desculpar por ter um cão de raça. Meio que, eu tenho esse cão, eu comprei não, mas eu tenho 2 vira-latinhas em casa, mas eu já tive vira-latinha. Olha! Como se fosse um método de culpa. E a gente sabe que isso foi uma cultura incrustada, né? E ela não é uma cultura correta. Até porque, como a gente teve todo esse papo elucidando o histórico de como os cães entraram na humanidade e as funções que eles exerciam, a permanência de raças é, na verdade, um resgate histórico da humanidade, é um resgate histórico da nossa evolução. Só que o fato de que muitos canis clandestinos, o quanto a gente não está pegando agora a Polícia Federal,
batendo portas de creches que estavam reproduzindo os cães que estavam indo para as creches. Nossa! Canis clandestinos que criam os cães em espaços de 1 por 1, fêmeas extremamente arrebentadas, que na verdade nem são o padrão oficial da raça. Muitas vezes são tão clandestinos que na verdade, tal como no álcool ocorreu a intoxicação de metanol, o cão vai se... mesma proporção. Então, o fato de comprar não é ruim, o fato é que comprar um cão certificado custa caro, porque o criador ele tem trabalho, ele precisa ir atrás, ele precisa conversar com outros criadores e fazer variabilidade genética. Ele não vai cruzar ali da mesma família, ele vai buscar sempre melhores genes para melhorar aquilo lá. E é caro, isso custa caro. Então a pessoa vai no mais fácil. E também o princípio de considerar, né, os comportamentos da raça é muito importante. E o vira-latinha, assim, todos são maravilhosos. Claro, a gente pode ter surpresas em todos os cães podem ter hernia de disco. A displasia, como até uma vez a gente conversou, né, ela não vai ser, muitas vezes, previsível, sabe? Então, o fato de adotar é um ato lindo também. E ele é um fato que deve ocorrer, e deve ocorrer também de maneira correta. Esses cães devem ser colocados em feirinhas de maneira correta. Já vi muito cão junto, muito cão que é acumulado antes das feirinhas e brigam, se lenham inteiros, assim, porque eles estão em um quadrado de 1 por 1. Claro, é um problema social, não é eu que vou resolver, é um quesito muito maior do que isso. Só que o fato de ter um acúmulo de cães de rua não quer dizer que cães de raça são errados. Entendeu? Jamais, a gente quer justificar um problema com o outro. Não a gente, mas a sociedade em geral. Então, tudo dá certo quando é feito de maneira correta, sabe? Quando tudo é feito de maneira correta, o cão da rua vai ser adotado. A gente tem que fazer esterilização em massa, políticas públicas, a gente tem que monitorar realmente esses cães e conscientizar a população para não abandonar mais. Isso resolve o problema. E a questão dos canis clandestinos é a mesma coisa, tem que ter fiscalização. Tem que ter gente que vai atrás, sabe? Senão não vai funcionar. O problema está aí, no cuidado a nível geral e conscientização pública. Com certeza. Até tem dados da Secretaria de Saúde de São Paulo, a gente tem aqui, eu tenho certeza que esse dado já está até um pouco desatualizado, porque eu já usei essa informação em muitas matérias nos meus tempos de TV. Mais de 30 milhões de animais abandonados, a maioria, mais de 20 milhões ali são cães e 10 milhões gatos, né? E é bem isso que tu falou, é uma reflexão para a gente trazer para camadas mais profundas, no sentido de um canil clandestino tá errado, é óbvio que tá errado e a gente não quer isso. Mas também as adoções sem pré-requisito, sem uma entrevista, sem o alinhamento correto das medicações, também tá errado. E por que não? Os trabalhos que desenvolvem, como tu lá, né, no sítio, que faz todo o acompanhamento genético, vocês prezam o bem-estar dos animais. Eu fui lá. Eu vi os neném, assim, sendo tratado a pão de ló. Tu me desculpa, assim, ó. As Agora nós estamos colocando né? até música nas maternidades. Então, musiquinha, tudo bonitinho, assim, sabe? Então, assim, ó, também é que as pessoas olham de fora, levantam bandeira e não tem noção da realidade para quem está na ponta desse trabalho. Tanto para a galera das ONGs, que faz um trabalho espetacular com as adoções, e também para a galera que faz um trabalho sério, que é desenvolvimento genético, é desenvolvimento da medicina veterinária, né, Thiago? Eu acho que o importante é, a primeira coisa, você definir o que você quer, né? Eu acho que não importa se é comprado, se é adotado, se é de raça, se é vira-lata, o amor é o mesmo, a parceria é o mesmo, né? Vai muito do que a pessoa está buscando. Eu acho que muito é cultural, assim, né? Eu vejo muito, eu passo numa região ali que seguido tem cachorro, a gente chama aqui na região de Tubarão, cachorro degradado, né? Que a galera simplesmente para o carro e abandona ali na estrada no meio do nada, assim. Então eu acho que a adoção consciente que é o mais importante, não importa se a pessoa comprou, se ela adotou. Mas, por exemplo, assim, ó, uma coisa que eu vejo comum na nossa região são os cachorros comunitários. Então a pessoa bota a ração na frente de casa, entendeu? Pô, então se tu tá cuidando do cachorro, bota pra dentro de casa. Entendeu? Porque daí tu bota a ração no pote, o cachorro come, o rato come, um monte de bicho vai comer aquilo ali, né? Então, assim, é uma questão de saúde pública. Então, assim, o cachorro é meu, mas eu abro a portinha pra ele dar uma volta. Isso eu acho absurdo. Daí o cachorro cruza com 3, 4 cadelas na vizinhança, entendeu? Então, assim, eu acho que tem que ter a posse responsável,
a pessoa cuidar do seu animal. Ah, precisa caçar, não caçar. Não, se tem a posse responsável, o meu cachorro só vai cruzar se eu quiser. Né? Eu tenho lá inúmeros cães, eles só cruzam controlados a hora que a gente quer. Né? Então, eu acho que vai mais da parte da pessoa do que dos animais em si, da gente fazer esse cuidado, assim, de ter realmente a posse responsável, de cuidar dos animais. E se vai adotar ou comprar, escolher um lugar onde você vai fazer a adoção, que seja um lugar que tenha procedência, que tenha tido cuidados, que não que não seja também uma exploração de animais, né? Porque muitas dessas adoções às vezes têm taxas e coisas e tudo mais. E se é um criador, pô, vai visitar o criador, ou no mínimo pega lá as referências das avaliações no Google, Sim. entendeu? Hoje em dia é fácil achar entre os criadores, achar perfis, porque as pessoas criam perfis para os seus pets, né? Então, se você pesquisar um criador e começar a procurar, tu vai achar inúmeros clientes desse criador que tem os pets lá e acabam marcando que é do criador tal. Sim. Chama o cara no direct, conversa, pergunta como é que foi a experiência dele e tal. Então, assim, tu tá trazendo uma vida para dentro da tua família, né? Então, eu acho que a gente tem que, já que a gente tem a possibilidade de avaliar um pouco melhor, né? Então, se tu vai adotar, ou se tu vai comprar, ou da onde que vem esse pet, então faz uma pesquisa de mercado, porque é um animal que vai ficar contigo ali 5, 10, talvez 15 anos, né? Contigo, com a tua família e tal. E aí, a partir do momento que tu predispõe a ter, então tenha, né? Tenha, cuide, cuide com essa questão assim da saidinha, larguei para dar uma voltinha, né? Porque tem risco de atropelamento, tem risco de acidente, tem risco de morder alguém, tem risco de cruzar, sem, né? Então, assim, os nossos animais, eles têm que estar sob o nosso controle, assim, sob a nossa visão, eu digo, né? E aí você é responsável por aquela vida, né? Com certeza. E por falar em responsabilidades, o Arthur vai poder falar pra gente os cuidados, né? Ali, tu que trabalha bastante na frente ali dos atendimentos, o Thiago também vai falar sobre a parte de alimentação, imunização, manejo. Porque tá, escolhi o pet, né? Por exemplo, fui lá no Gaules e escolhi o meu pet. E agora, quais são os cuidados daqui pra frente? Como é que é essa iniciação mesmo, Arthur? Eu sempre falo que existem alguns pilares que são imprescindíveis para a gente não ter a queda da estrutura inteira. Tá. Então, o primeiro pilar, evidentemente, vai ser, claro, a genética sempre está além de tudo. A genética eu acho que é algo que a gente não pode mudar, então a gente ou adota aquele animal sabendo que pode ter surpresa, o que é normal, a genética é assim, muitas vezes imprevisível. Mas o que está ao nosso controle, primeiramente, é a imunização. A imunização não tem, é endêmico a presença de doenças letais, tanto em crianças recém-nascidas, por exemplo, o que a mãe tem que fazer lá? A criança nasce, já faz o teste de pezinho, sabe? Então, o que acontece? Num cão não é diferente. Sim. Então, no cão, a gente vai pegar um cão com 45 dias, ele já tem que tomar a primeira dose da vacina. Por quê? Porque os anticorpos da mãe já começam a baixar. Então, o gato é a mesma coisa. Então, só que o gato vai com 60 dias, é um pouquinho mais. A gente tem que fazer essa primovacinação, porque as doenças que acometem esses animais geralmente são letais ou causam muito sofrimento, tanto para a família quanto para o cão. Então, sinomose para cães, parvovirose, que são as duas principais que a gente pega, sazonais, né? São extremamente perigosas, tal como a FeLV em felinos. Infelizmente, a FIV, a FeLV é o vírus da imunodeficiência, a FeLV é o vírus da leucemia felina. Sim. E a FIV é o vírus da imunodeficiência, ou seja, a leucemia e a AIDS. Só que a AIDS, que é a FIV, não tem vacina. Então, ela pega através de mordidas e tudo mais. Então, é muito importante a gente poder vacinar. Isso vale para desvermifugação, vacina da gripe, vacina da raiva, que a gente tem que ajudar a controlar e manter controlada, que é muito perigoso. Para quem quiser ver, não é uma cena tão legal, mas se alguém quiser ver como é alguém infectado com a raiva, existem vídeos que são bem feios porque a pessoa não consegue nem tomar água. Então, é legal o pessoal ver para saber a importância do quão perigoso é se aquilo volta. E, posteriormente, eu acho que a alimentação também é outro fato muito importante, porque cães de crescimento rápido, claro, a ração de preferência super premium, né, de marcas consolidadas do mercado. Não ir pela propaganda ou por diz que me disse, é legal conversar com o médico veterinário ou com o criador, né, que vai estar te passando a questão das orientações. Muita gente prefere nutrição natural, nada contra, mas desde que seja com um veterinário
pronto para estar atendendo toda a necessidade desse cão. E geralmente está atento também às necessidades de, por exemplo, cães de crescimento rápido. Em alguns cães a gente tem necessidade, não necessidade, mas vale a gente entrar com alguns suplementos articulares, por exemplo, para melhorar a maturação articular desses cães e evitar que ele não tenha falta de nenhum nutriente. Sim. Ômega 3 para desenvolvimento de músculo, pele, sistema nervoso central. Então, é muito mais fácil a gente gerar um dano numa árvore quando ela é um brotinho, porque aquele dano, se a gente falha na criação daquele brotinho, isso vai ecoar para a árvore inteira. A gente pode dar uma machadada na árvore inteira, ela não vai cair se ela for grande, se ela for forte. Agora, se a gente mexer naquele broto, é o início. Então, todos aqueles sistemas estão sendo formados agora. Isso equivale também para ambiente. A gente precisa de um ambiente, como a gente conversou, que precisa dar movimento, precisa da função, estímulo cognitivo, e principalmente, né, aquele básico que a gente nunca para de repetir. Cuidado com pulo de móveis altos, chão escorregadio. Muita gente gosta, não é que é problema com ir na praia, mas tem que ter muito cuidado com treino na praia. A gente gosta de subir duna correndo na praia com o seu cão. Tração, é chão instável, então locais que possam gerar muito impacto ou até que coisas pesadas possam cair em cima deles, ou escorregões, instabilidade. Pode trazer consequências que muitas vezes duram para a vida. Hérnias de disco, luxações articulares. E vocês sempre vão ouvir isso sendo muito repetido, mas é algo que vale a pena. Vale a pena a gente pensar, porque é a saúde que vai perpetuar aí por uns 15 até 18, às vezes 20 anos, né? Até mais tempo, né? Dependendo, né? Sabe que eu falo sempre para os clientes, assim, e quando pega um filhote de Golden lá com a gente com 60 dias, eu brinco, ó, agora é um ursinho carinhoso, né? Mas daqui a 4 meses, ele vai estar com 6 meses, assim, com uns 25 quilos, assim, é um pônei maldito, tá? E aí, a tendência da pessoa é pegar aquele cachorro filhotão, grande já, com energia na lua, e botar o cachorro para gastar energia para ver se sossega. Só que daí é a mesma coisa que eu pegar uma criança de 8 anos com 90 quilos. Porque, por exemplo, um cachorro nasce lá, um Golden, com 300 gramas, e ele chega no peso adulto com 7, 8, 9 meses, né? Uma criança nasce com 3 quilos e chega no peso adulto com 18 anos. Então, esse negócio do crescimento rápido, nos cães é muito rápido, né? E aí, quando eu tenho um cachorro ali com 6, 7, 8 meses, ele é uma criança de 8 anos, só que ele está no peso de um adulto. Sim, né? sim. Então, assim, se eu levar ele para gastar energia, eu posso estar gerando lesões que vão perdurar pro resto da vida e que foi um erro de manejo meu, né? Que estava ali, que não soube perceber isso. Então, assim, eu sempre digo assim, é melhor que o cão cresça um pouco mais magrão do que pesado demais, suplementado demais, né? Gordinho demais. É melhor que ele tenha pouco impacto nesse primeiro ano de vida. Exercício de forma moderada, é jogar a bolinha num piso antiderrapante, 10, 15 minutos, quando deu aquela primeira sentada, tá bom. Porque se eu ficar jogando a bolinha para um Golden 1000 vezes, 10 vezes, 300 vezes, ele vai buscar, né? Ou se eu levar ele para correr nas dunas, ele gosta tanto de correr na praia, aqui a gente tem as praias maravilhosas dessa região aqui, né? Ele gosta tanto de correr na praia, é tão feliz e tal. Só que às vezes ele só vai parar a lesão depois que ele já tem a lesão, né? Então ele vai se limitar com a dor. Então, assim, nesse primeiro ano de vida, é muito importante a gente entender que eu não quero um cachorro para aquele ano de vida, eu quero um cachorro para a vida, né? Então, eu sou responsável por conduzir isso, né? Igual, assim, não deixa minha filha comer doce o tempo inteiro, né? Boa, mas ela gosta, fica tão feliz quando ela come doce. Mas não pode, faz mal, entendeu? Então, né? Então, assim, o cão é a mesma coisa. Por isso que eu digo, assim, quando tu vai ter um animal, se propõe a ter, tenha, né? Então, assim, cuide, perceba, porque o legal é justamente isso, é esse cuidado, é esse dia a dia, é um pouquinho todo dia, esse que é o bacana do negócio. Top demais. Meninos, olha só, eu tô aprendendo muito, o Fábio também tá, a Emília também, Felipe também, tá todo mundo aqui. Quem é? A tua esposa ali, né? Minha esposa. Como é que é o nome dela? Isabela. A Isabela também tá aqui com a gente, tá aprendendo, a galera toda tá aqui. Que, na verdade, a nossa história de casamento foi por conta
então... do fato do meu cão ter fugido. Então a gente vai contar essa história na próxima parte. Na segunda parte, fechamos 1 hora aí já, meninos. A gente vai dar uma pausinha, respirar. Tu vai contar essa história. Falaremos ainda Eu tô curioso pra saber agora. Falar sobre os dilemas aí da humanização dos animais. Eu sou mãe de pet, assumida, humanizo mesmo, mas às vezes eu sei que tem que ter uma dose de cuidado. A gente vai dar uma pausinha, já já a gente volta aqui direto do Pet Days, no nosso podcast aqui da Pet Nautas, para você que está acompanhando, quer compartilhar, @nautas.pet, Podnautas, volta já já. Agora estamos de volta aí com a parte 2 do nosso Podnautas aqui direto do Pet Days no Farol Shopping em Tubarão. Essa imersão aqui de workshops, atividades. É claro, esse momento aí sendo promovido pela nossa Pet Nautas, uma referência em medicina veterinária. Em tudo do mundo pet também tem lá, porque eu já fui comprar muita roupinha, muita coisa, eu adoro. Sou mãe de pet, né? Já falei isso e reforço. Tem gente que não gosta muito desse tema aí, mas eu adoro. Mas eu quero falar sobre um outro tema antes de a gente entrar nos assuntos. Temos assuntos muito sérios aqui, mas tem um assunto que a gente deixou do bloco anterior para agora e o Arthur vai contar que história Queremos saber, é essa. não esconda nada, não esconda nada, conte-nos tudo. Ela tá aqui, ó, também, e a gente quer saber agora como é que começou essa história de amor aí com o mundo pet que trouxe o teu amor da tua vida, Arthur. Me trouxe assim trouxe a cavalo quase, né? Olha só. Eu tenho um cão que até o Otávio Martins, que é um adestrador aqui da região, ele demorou um bom tempo para adestrar. Ele sabe ainda que eu tô falando, ele é um pastor branco suíço. Só que quando eu entrei na veterinária, eu não tinha noção de escolha de cão, de como ter um animal. E eu pensei, não, eu quero esse. Eu sempre gostei de pastor. Esse é branco, bonito. Ele veio assim com um nível de reatividade, um nível de energia, um nível de ansiedade, de territorialidade muito alto. Uhum. Então, eu tive que adestrar ele durante muito tempo e graças a Deus deu tudo certo. Hoje em dia a gente desenvolveu os comandos de obediência, agora ele está com 9 anos de idade. Assim. E só que uma coisa eu nunca consegui desenvolver ele, que é se separar dos humanos. Ou seja, ele pode viver numa casa com um muro desse tamanho, mas quando a última pessoa sai de casa, ele quebra a porta, quebra a janela, abre o portão. E nesse dia, eu tinha ido trabalhar, eu estava em casa e tal, só que eu tinha dado um jeito de ensinar meu cão, porque eu tinha que ir trabalhar. Sim. A ficar em casa. Ele conseguiu arregaçar um portão de ferro. Ele quebrou um dente nisso. Ele arregaçou um portão de ferro e fugiu. Só que ele fugiu do bairro Deon, aqui de Tubarão, e foi parar em Gravatal. O quê? Ele foi, voltou. E eu tava no trabalho, ligaram, Arthur, teu cachorro fugiu. Eis que eu liguei pra... eu comecei a procurar ele, passei a manhã inteira procurando ele, de repente ela me liga e fala, Arthur, eu tô indo aí. Só que a gente tava se falando há uns 2 dias. Eu acho que é isso. Uns 2 dias ou até menos. Acho que a gente tinha falado no tempo. Tá. Quando eu vi, ela largou tudo, ela trabalha no posto de saúde, ela mexe na família, ela pausou as coisas, ela conseguiu, tinha substituta ali, né? Pegou o carro, pegou a família dela, trouxe a família inteira dela para me ajudar, a gente ficou mais de 10 horas procurando ele. Ela fez uma força-tarefa, então. Fez uma força-tarefa, assim, a gente ficou mais de 10 horas procurando ele. E eu lembro que eu tava já desistindo, porque eu pensei, 10 horas, o Ghost... ele não vai... Ele é um cachorro branco. Ghost, nome? Massa. Ghost, né? E aí, cara, todo mundo falava, não, ele passou por aqui. Daí quando eu via, era um SRD branco. Ou era um cachorrinho desse tamanho. Que ia existir. E ela falou, não, a gente vai achar. E eu, meu Deus, cara, e ela tava super empenhada. E a gente passou por um bêbado que falou assim, não, ele foi pra Gravatal. Eu falei, não. A gente perdeu tanta dica, esse cara não vai dar a dica certa. Ela falou, Arthur, confia. Eu acho que ele sabe o que ele tá falando. Sim, meio no feeling, sabe? Tá, daí foi. A gente achou ele no meio de um potreiro coberto de lama. Ele era marrom, cachorro. Marrom. Não tinha mais branco, assim, ó.
e muita gente cercando ele para tentar pegar, e de repente eu assoviei, porque quando eu assovio de longe, ele escuta, e só o meu assovio ele responde. Uhum. E tinha gente que tinha tentado pegar, ele rosnou, tentou bordeia, e vai. Ai, tadinho. Porque ele é reativo. Sim, Imagina, tava eu super tava com medo assustado, também. né, gente? Morde por medo, exatamente. Uhum. E aí a primeira coisa que aconteceu foi ele vir, ele me cumprimentou e uma coisa nunca tinha acontecido. Ele cumprimentou a Isabela como se ele já conhecesse ela há muito tempo. Ai. E isso ele nunca tinha visto ela. E assim, foi muito interessante que desde então ela me deu um suporte muito grande nisso. Ela botou ele tava fedendo a merda. De boi, que é difícil de tirar o Aham. cheiro. Tava Ela na colocou costeira, dentro do né? carro. Tava na costeira. Parte, pô. Colocou dentro do carro dela, ferrou tudo, a gente levou pra patinar. Eu vou casar com essa mulher. Vou Ah! casar com essa mulher. Pô, né? Se Vou não casar com casasse ela. com ela. A gente se encontrou e eu acho que ele fugiu pra me trazer ela, assim, porque depois aí que eu encontrei outro anjo na vida, né? E a Gigi, ela a gente tem gato junto. E hoje ele fica na casa do meu sogro, porque ele parou de ser um cão de fora e ele ganha franguinho cozido sem tempero. Ah, que a gente então pronto. no ar-condicionado. A casa do vô, né? Faz Agora a parte. casa do vô. Melhor que pai é vô, né? Vou É dizer pai pra com vo- açúcar, né? É pai com açúcar, né? É muito isso. Ô, meninos, e agora, assim, que bom que a gente até começou já dessa maneira muito informal de trazer as histórias, né? Que a gente tem ao longo da vida junto com os animais. Mas eu também quero saber também da história de vocês nos acompanhamentos aí das famílias, enfim. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre alguma história, alguma memória que vocês têm, o lidar com essas histórias também dos clientes, às vezes um animal que às vezes acaba fugindo, precisa de um suporte posterior pelo fato de uma lesão, alguma coisa, ou enfim, para que vocês compartilhassem algum momento ou algo especial do dia a dia de vocês quanto a, além de veterinários, serem aí os companheiros veterinários, né, dos nossos pequenos aí. Então, eu sempre falo que a galera às vezes fala lá pra mim assim, porque eu digo assim, ó, que quando é um cachorro é uma vida, né? Então não tem como eu botar um preço no cachorro, né? Quando a pessoa compra um filhote, ele na verdade ele compra a forma como aquele animal foi criado, né? Sim. Então, e aí eu sempre digo assim que o cachorro é de graça, o acompanhamento, a pessoa paga só o acompanhamento, assim. E aí é uma das coisas que eu mais gosto, assim, porque a gente acaba conhecendo muita gente, né? Então, todas as histórias, classes sociais e negócios diferentes. E eu gosto justo disso aí, das pessoas, assim, das histórias, né? E aí eu brinco que quando a pessoa compra um cachorro com a gente lá, a gente é a grande família gaulesa, assim, né? E aí a pessoa passa a ser uma pessoa da família, assim. E o bacana é isso, assim, a gente acaba tendo... Tem pessoas, por exemplo, que estão no segundo Golden agora, ou que já tinham um, depois comprou outro, agora o primeiro morreu e já está comprando o terceiro, Nossa. né? Então, porque a gente acaba tendo, hoje legal com as redes sociais é que tu acaba acompanhando as pessoas e vendo as pessoas, como os meus primeiros Goldens, eles vieram, quando eu comprei, a gente estava surgindo no Instagram, no Brasil e tal, a gente criou pro Galego, né, que era o meu primeiro. O Galego era loiro, bonitão, eu criei um meme lá, o Brad Pitt canino. E aí o Brad Pitt canino. explodiu lá e tal. Famoso, Aí depois né? a loura Devassa lá, a Miss Devassa, que era a esposa do Brad Pitt canino. E aí o Galego e a loura... O que acontece? Os primeiros clientes vieram disso. E aí muitos clientes hoje têm perfis dos seus cães, né? Então é muito legal, assim, porque a gente consegue acompanhar as histórias, ver e dar dicas, né? Às vezes esse aí tá meio gordinho, dá uma segurada aí e tal, esse aqui tá não sei o quê. Então é bacana, assim, né? E aí tem muita história legal, assim, eu me lembro uma vez, o meu irmão teve leucemia, e a gente, graças a Deus, depois, ele no tratamento, a gente fez um transplante com a minha medula, deu certo e tal. Ai, que legal. E eu me lembro que logo que eu tinha descoberto, assim, a leucemia dele, a gente fiquei 2, 3 dias muito ruim, assim, né? A gente fica com aquela coisa, assim, que não tem tratamento, que é quase uma sentença de morte, assim. E aí eu me lembro que 3 dias depois, assim, eu tava no sítio lá meio desolado, e aí teve um caso de um menino aqui de Tubarão, o Pedrinho, que me ligaram e tal pra ir lá conhecer o canil, queria um filhote, assim, assado. E aí o Pedrinho chegou, e aí quando ele desceu do carro, ele tava em tratamento para leucemia. Então com catéter, sem cabelo e tal. E aí eu disse, bom, se Deus queria me falar alguma coisa, foi hoje, assim, né? Porque tipo assim, vai que vai dar certo e tal, tudo certo. Aí depois a família do Pedrinho também acabou tendo um Golden, foi muito legal, ele se recuperou também.
Então, cara, tem muitas histórias legais, assim. Tem uma outra história de uma família de Florianópolis que me ligaram, eu fiz contato por telefone e tudo mais. Quando eu cheguei para entregar o filhotinho, foi uma choradeira total, assim. Aí eu subi no apartamento junto com eles e tal. Eu acabei ficando uma hora. Sabe as pessoas que às vezes tu não conhece e de repente parece que tu a vida inteira sempre conheceu, assim. Aham. E no fim foi também, tinha sido a filha que tinha falecido, um pouco antes de falecer, faleceu, ó, tem que comprar um cachorro assim, assim, assado, lá com esse cara, assim, dessa cor, cara bem escuro e tal. E aí era uma menina jovem, assim, 16 anos, tinha tido uma doença fatal, aí, uma fatalidade. E no fim o cachorro foi o elo de ligação, assim, para a família toda. Foi muito legal, assim, poder acompanhar isso, né? Assim, de certa forma contribuir para que a vida continue, assim, né? Que não é uma coisa fácil, assim. E depois, N histórias, assim, né? Histórias mais felizes também, assim, né? Histórias de crianças que... Porque eu sempre digo assim, quando uma das coisas que eu mais gosto, que a galera fala pra mim, Thiago, como é que tu consegue entregar os filhotes? Eu ia querer ficar com todos, né? Mas a parte que eu mais gosto é justamente ele nas famílias, né? E aí o bacana eu faço questão de o máximo de filhotes que eu puder, eu mesmo vou entregar, assim. A gente tem uma equipe que ajuda nas entregas e tal. Porque eu gosto de primeiro conhecer as pessoas mais a fundo, assim, além do contato que a gente faz antes e tal, né? E também, eu digo assim, ó, aquele momento é um momento único. Aquela criança que recebeu aquele filhote, ela vai falar daquele animal pro resto da vida. Daquele dia pro resto da vida, entendeu? certeza. O dia que ele foi lá conhecer os Golden, que ele vê os bebezinhos na maternidade e tal. Cara, depois aquele cachorro veio pra casa dele, e aí todas as peripécias que aprontaram nos 10 anos que vão vir depois. Então isso, assim, sinceramente não tem preço que pague, assim. Não tem preço, é verdade. Tem valor, né? Exato. O valor. Tu falou de novo dos bebezinhos. Eu lembro dos bebezinhos lá no sítio. Meu Deus, eu fiquei assim, era neném pra tudo. Hoje nasceu uma ninhada de 11 lá. Meu Deus, e é uns nenê, né? Aham. É uns nenê, né? Parece que abriu o olho e acordou num sonho. Aham. Nossa, é muito lindo. É muito lindo. Muito lindo. E tu, Arthur, as tuas histórias no dia a dia também, né? Como médico veterinário, com as famílias. Compartilha algumas aí com a gente. Eu tenho muitas histórias interessantes. Eu sei que a gente traz muitas histórias que mesclam fatos mais tristes, mas eu acho que são nas superações que a gente vê realmente o potencial de alcance. Porque a felicidade realmente, né? Existem muitas histórias felizes onde o animal a gente já vê que ele exerce aquela influência benigna naquela família. Às vezes ele chega bem, um check-up, alguma coisa assim. Mas duas histórias que me marcaram. Uma foi, na verdade, bem disruptiva na minha rotina. Eu faço a parte de reabilitação também, né? Então, chegaram para mim um desafio, basicamente, que era: Arthur, tem um ganso ali na frente. Esse ganso teve uma lesão neural na perna. Nossa! E eles querem reabilitar. Passou mil coisas na minha cabeça. Eu não trato ganso. Eu não sei fazer clínica de ganso. Daí eu falei com o Joares, o professor Joares, graças a Deus me ajudou muito. E pensei, tá, vou topar, porque a biomecânica é a mesma coisa. Os fundamentos são os mesmos, né? Exatamente, a gravidade atua Sim. da mesma maneira para todo mundo, a gente só anda de maneira diferente. Fui estudar, a gente deu jeito e começou a reabilitar. Só que antes de começar a dar o primeiro passo, eu faço uma avaliação para montar um protocolo de tratamento. E aí foi onde eu tive uma grande surpresa, porque veio a mãe estava chorando e eu não conhecia a filha dela ainda. A mãe falou assim: olha, seguinte, pelo amor de Deus, eu preciso que tu me ajude a reabilitar esse ganso, porque a minha filha ela tem depressão profunda e ela já tinha tentado algumas coisas mais drásticas, sabe? Então, quando esse ganso nasceu, ele tinha perdido a mãe, e quando ele era um ovo, as pessoas de Silvestre que me corrijam, eu não sei se é regra para todos, mas quando eles nascem, eles fazem um imprinting. Ou seja, eles olham para aquela pessoa, para aquele ser, e aquilo lá é a mãe deles. Nossa! Entendeu? E esse ovo nasceu de frente para essa menina. E essa menina cuidou desse ganso, ela criou uma motivação tão grande que ela começou a sair da cama, começou a levantar, e os tratamentos começaram a funcionar. Que legal. Que legal. E ela, só que no momento que Poder de um pet, né? Meu Deus, e sabe, eu tinha pensado, cara, isso é uma coisa que eu não iria imaginar, sabe? Claro, imaginaria que é Sim, possível, mas não é nossa rotina de... Sim. Não é comum, né? É uma coisa Exatamente. incomum. E assim, ele dormia na cama dela. Daí tá, a gente reabilitou o ganso e tudo mais. Cara, ela fez uma tatuagem da pata dele que Que massa.
Ela fez uma tatuagem da pata dele por ele ter voltado a andar de tão especial que Que eles legal. choravam, assim, sabe? Foi uma história de muita superação, muito legal. Fritz era o nome dele e ele era um amor. Um amor, assim. É o único... Até perguntava pra ela, mas pera, como é que eu vou reabilitar um ganso? Os da minha avó não era assim. Eles corriam atrás de mim. Então, Me os dava da minha corridão. falecida avó também, eu corri atrás dele pra Ah, vocês não fizeram o abraçar. imprint, pô. Pois é. Eu fiz errado. Eu queria abraçar os gansos também lá no sítio da avó e não dava. Eles vinham dançar, né? E eu tenho, assim, uma outra que, resumindo, era um senhor com Alzheimer, que ele tinha um cão que todo dia via televisão com ele, e esse cão pegou botulismo, ele comeu carniça e pegou a bactéria, a toxina do Clostridium, e ele chegou em quase parada respiratória lá pra gente, ele deu uma parada cardíaca, na verdade, a gente conseguiu reanimar e ele teve que ficar entubado durante... Foi quase 24 horas e internação. Se o coração batesse mais rápido, ele demandava tanto oxigênio que o diafragma não conseguia suprir. E aí a gente começou com tratamento com ozônio, com fisioterapia, com acupuntura, e eles eram um casal bem pobre, então a gente manteve ele quase um mês internado no hospital por conta ali da própria Petnautas. Eu fiz os protocolos de reabilitação. Cara, quando esse cachorro andou a primeira vez, porque ele era um tapete, assim, ele não andava, ele era flácido, ele não conseguia nem mexer o olho. Então, Por causa da totalmente. paralisia, né? Exatamente. Contanto que o diafragma ele só fazia só isso. E aí, quando ele deu o primeiro passo, foi uma festa. Eles trouxeram tanta coisa colonial pra gente. Porque esse idoso, pensa só uma pessoa que esquece de tudo e tem como única âncora aquele animal que ficava no colo dele vendo TV. E ele não tava lá, numa cadeirinha de praia, aquelas de borracha, assim, trançado. Cara, foi muito emocionante, assim, todos os estagiários da época também, todo mundo ficou muito emocionado. Foi bem legal, assim. Mas são muitos casos, Eu né? já me emociono porque, gente, só quem passa ali e eles não largam a gente. A gente larga as pessoas, assim, muitas vezes ao longo da vida. Quem não se estressa na família, com um amigo, no trabalho. E às vezes a gente, não quero saber. E eles não, né? O animal, ele tem isso, né? Ele só reage da forma... Mesmo com, às vezes, quem não... Tem pessoas que têm relações mais frias, né? Com os animais. Que enxergam o animal tem que ser só no Uma pátio, coisa, né? pra Uma cuidar, uma coisa. Mas eles reagem totalmente ao contrário, né? Vocês devem vivenciar muito isso, né, meninos? A todo momento, né? Ai, meu coração pra aguentar. Gente, olha só. Ainda falando deles, né, dos nossos pets, vamos entrar num assunto aqui sobre os diferentes grupos de cães, que eu acho que é um assunto bem bacana. Eu queria que o Arthur falasse de uma forma mais geral dos grupos, enfim, e que o Thiago também trouxesse a questão do Golden, nesse cenário como um trabalho de raça que pode inspirar as boas práticas também, tá? Não só na questão da criação, mas eu digo no sentido amplo, né, da vivência, enfim. Falar um pouquinho dos grupos, o que a gente tem aí no Brasil hoje, porque tem muitas tendências sempre, né? Agora eu digo que o vira-lata caramelo é um dos mais pops também, né, gente? O pessoal tá querendo fazer até uma raça, né? Pois O então. famoso... Vira-lata Caramelo. caramelo, né? Até um filme vai sair agora, né? Do vira-lata caramelo também, Sim, né? sim, eu vi isso, tá? Muito bom. Muito bom, né? O que acontece? Como a gente conversou sobre a evolução dos cães e como eles foram posicionados em diferentes funções. Dessa maneira, a gente evoluiu esses cães com características também que favoreciam a realização dessas funções. Então, de acordo com a Federação Sinológica Internacional, perdão se eu não lembrar de todos, mas são 11 grupos de cães, onde a gente tem, por exemplo, os terriers, por exemplo, vai desde um Jack Russell, que é o cachorro lá do Máscara, até os Pitbulls Terriers, os American Staffordshires, os Bull Terriers, entre outros, que são cães enérgicos, com vontade de fazer as coisas, com muita agilidade, principalmente agilidade física, muita agilidade mental também. Então são cães muito, muito ativos. A gente tem os retrievers, né, os famosos cães da água, que depois eu vou deixar para o Thiago, que sabe muito mais que eu. Os lebreus, então os lebreus que são principalmente os grandes corredores, os maratonistas, os cães, né? A gente tem os greyhounds, por exemplo, os galgos que correm 70 a 80 km por hora em linha reta, são feitos para caçarem lebres, coelhos, e fazem isso muito bem. A gente tem os dachshunds, que são
posso estar falando errado, mas eu tenho uma amiga que ela é alemã e uma vez ela falou que era Daichen, alguma coisa tem uma assim, nomenclatura, né? que é o salsicha, o Nossa, famoso maravilhoso salsicha. salsichinha. Maravilhoso. Eles são, assim, cães incríveis. Alguns São. podem ser mais brabinhos. Bem temperamentais, né? Já tomei a mordida de um, por falar nisso. E, assim, eles não se enquadram em nenhum outro grupo porque eles realmente têm um porte muito único, assim, sabe? E uma função muito única, são bons caçadores de roedores também. A gente tem os cães molossoides, que são os cães gigantes, né? Então, dentro dos cães molossoides, a gente tem aqueles cães de 80, 90, em alguns casos a gente tem cães de 100 quilos, 120 Nossa, quilos, meu Deus como do céu. Bulicuta, Kangal, Alabai, que são cães que eu não sei se estão vindo pro Brasil agora. Difícil, né? Porque Tem os mastim, né? Canicorso e tal. o Canicorso foi o Faustão, né? Começou a trazer- Faustão foi um dos principais criadores na época. E os molossoides têm uma história muito interessante que eles estão desde o antigo Império Romano, né? Eles eram utilizados para controle populacional, porque o impacto da mordida e do tranco desses cães é uma muito porrada, forte. assim, né? É muito forte. E dentro desse grupo, por incrível que pareça, estão dois cães que são muito bravinhos, que é o Pinscher e o Schnauzer. Porque eles não são molossoides, mas eles estão no mesmo grupo de cães que são usados para guarda, sendo que lá está escrito a denominação cães de guarda, sendo que alguns podem ter o porte muito maior e muito mais forte. Então os molossoides são os mais fortes e o Pinscher é o da guarda, é o que late, o que avisa. Outro caso interessante são os cães do tipo Spitz, porque todo mundo acha que o Spitz é só o Spitz alemão. Sim. O Spitz alemão, na verdade, Spitz significa... Na verdade, Spitz vem do Volpino italiano e Volpe significa raposa. São cães que eles têm característica de raposa. Então, é o Tosa Inu, o Shiba Inu, o Corgi. Então, são cães que têm esse aspecto de raposa, mas não de lobo. Não como um pastor. A orelha é um pouquinho menor. Essa cara mais arredondada, sabe? E dentro desse mesmo grupo estão os cães primais, que daí são os cães mais orientais, mais antigos, né? Da Ásia, Chow Chow, por exemplo, sabe? E os grandes pastores que a gente tem, né? Que é o boiadeiro australiano, que é o Blue Heeler, o Border Collie, o pastor alemão, Pastor belga, né? pastor belga, muito usado pela polícia, que a gente viu vários já hoje. Cão muito inteligente, muita energia para trabalho. E eu acredito que são esses, eu acho que eu perdi alguns, assim, mas os terriers, né? Yorkshire e tal. Acho que no geral são Coitado. esses mesmos, né? Todos os 11, assim, de cabeça, eu não me lembro, assim. Não, né? são muitos, né? Tá. E tem, acho que são mais de 400 raças que tem Número hoje em exato dia. eu não sei, Acho que assim. mas eu já vi alguns estudos que apontam Não, pelo e menos surgem 400. novas raças, né? Pois Então, é. às vezes, tem híbridos que acabam virando raça Pois é. tal. O do Pinscher ali, eu não sei se é verdade, eu não sei se vocês sabem. Se acho que era o Pinscher e o Schnauzer também, que eles eram usados até em guerra, né? Em período de guerra ali, botavam os Pinschers. Eu vi alguma coisa assim, tá? eu Não sei sei. se é fake news. Mas que ficavam lá onde, por exemplo, a gurizada ia pra guerra, eles deixavam os Pinschers lá onde eles ficavam, lá nas barracas deles, pra cuidar. Que é pequenininho, cabia em bolsa. E o Schnauzer também, eu já vi umas fotos. Não sei se é verdade. Porque tem muita coisa hoje em dia, inteligência artificial, né? Eu Mas sei da história do Pinscher e do Doberman, assim, né? Que o Doberman era um sim. cobrador de impostos na Idade Média, alguma Isso. coisa assim. E que daí ele gostava muito do Pinscher, ele era assaltado, queria um cachorro que fizesse a guarda. E aí, só que o que ele gostava era o Pinscher, ele não tinha tamanho. Aí ele começou a usar o Pinscher em cães maiores, foi refinando e chegou no Doberman, né? Que era a linhagem que ele... Vê, né? E são temperamentais também, né? O Schnauzer, acho que o Pinscher também, eles são... É que assim, todos os cães, eles têm uma função, né? Então Pois eles foram desenvolvidos para uma função, assim, que o criador, no caso, que estava selecionando aquela raça, buscava aquilo. Então, por isso que é sempre legal, assim, quando tu vai comprar, não comprar porque tu acha bonito, comprar porque acha bonito, ok, mas pesquisar um pouco para ver se aquela função se adequa ao teu estilo de vida. Entendi. Então, por exemplo, um cão de guarda, né, tipo os próprios pastores e tal, esses cães que são um pouco mais territorialistas, tu tens que ter um cuidado, assim. Então, por exemplo, a aglomeração de cães já não tem um certo risco de acidente, de uma mordida, de uma disputa entre cães grandes, né, e cães menores, por exemplo. A questão do cão fugir do cercado, avançar em alguém.
Então tudo isso aí tu tem que estar ligado, assim, né? Na parte da... Tem que avaliar Porque bem, faz né? parte da morfologia, faz parte do pacote daquela raça, né? Então a gente tem que tomar os cuidados conforme a raça para evitar essas dores de cabeça, assim, né? Para todo mundo, para o cão e para o dono, né? E para as pessoas que podem ser, de repente, vítima aí, né? É verdade, com certeza. E até, Thiago, já puxando, como é que o Golden pode se destacar nesse cenário que a gente está conversando, como trabalho, né, com essa raça para inspirar outras práticas também. Fala um pouco sobre isso. O Golden, na verdade, ele surgiu... A pessoa, ele não queria... Era um lord lá na Escócia, 1800 e alguma coisa, na região das Terras Altas da Escócia, Muito que é uma chique, região né? de lagos, assim. Pô, É. Nós vamos da Escócia. E aí, o que acontece? Por isso que Ele eles queria... são muito chiques. Ele queria um cachorro que recolhesse a caça. E aí, então, ele tinha lá... Quando era aquelas espingardas de carregar pelo cano, o cara dava um tiro, atirava, derrubava um pato, um cachorro menor, do tamanho de um cocker, ia lá, pegava e trazia. Quando começou as espingardas de repetição, ele deu, num dia de caça, ele derrubava muitos animais, né? Muitas aves aquáticas, assim. E aí, um cachorro pequeno não aguentava ir várias vezes pegar um pato lá de 4, 5 quilos. E aí ele acabou, então, começou a colocar no plantel de cães que ele tinha na fazenda, que eram os cachorros de caça dele, colocar algumas raças. Então, por exemplo, ele queria um cachorro que nadasse melhor. Então ele usou famílias de retriever que tem essa pele dos dedos até em cima. Então o Golden, por exemplo, ele tem pé de pato nas 4 patas. Ele tem o rabo de lontra. Então ele tá nadando, ele quer ir para lá, ele usa o rabo de leme. Nossa! Aí ele tem o formato da orelha caída para não entrar água, porque se tivesse a orelha assim, entraria água, porque é um cachorro de buscar caça na água, por isso que eles são loucos por água, Que né? legal. Ele tem o subpelo, que é um pelo mais fininho, que tá embaixo desse pelo franjado, que é para deixar o cachorro mais resistente à água gelada da Escócia, que é uma região fria, né? Depois, na Escócia chove muito, então ele usou o setter irlandês, que é um cachorro de pelo franjado, por isso que os Golden têm esse pelo franjado, porque daí chove, ele demora para encharcar, a água bate no pelo e escorre por fora. Tanto que você vai dar uma caminhada com ele assim, na rua e tá chuviscando, tu chega em casa, tu passa uma toalha e o cachorro tá seco, né? Porque ele só molhou por fora, não molhou o casaco de pelo interno, entendeu? Então, por exemplo, por que o Golden tem mais pele solta no rosto e mais orelha do que o Labrador, que é um primo dele, vamos dizer assim, de pelo curto, né? Porque ele usou o Bloodhound, que é um cachorro do Sherlock Holmes. É um cachorro que é o melhor faro do mundo e ele é um cachorro que tem a capacidade de farejar no ar. Então ele não precisa pegar um rastro. Que pensa, o pato estava voando, ele atirava, caía lá, ele precisava nadar e ir farejando para chegar na caça e pegar, né? E aí os Goldens, naturalmente, depois acabaram que ele queria um cachorro também que não estragasse a caça. Então, por exemplo, dava um tiro na asa, pegava na asa de um pato, o pato estava se debatendo, o cachorro mais agressivo ia chegava lá e avançava na presa, né? Esses cães de boca macia, eles chegam lá, pegam o cachorro, a presa lá mesmo, viva, traz e te devolve sem morder, sem matar, sem marcar no coisa, entendeu? Então, por isso que são cães de boca... Eles têm uma boca boba, assim. Então, por isso que eles têm essa coisa, assim, de... Primeiro, eles trazem pra ti porque eles querem te agradar. Por isso que tu chega em casa, um Golden, um Labrador, o Golden, todos os Retrievers, assim, ele tá lá, vai lá, pega o chinelo, pega um pano, pega o jornal, pega qualquer coisa e vem se rebolando lá pra te entregar. Porque ele tá no DNA dele buscar alguma coisa e te entregar. E ele faz isso porque ele quer te agradar, né? Então... É incrível, assim, tu joga uma bolinha com 45 dias, o filhotinho, eles vão atrás da bolinha e já trazem, assim, é impressionante, assim, então tá na programação genética deles, né? E aí, então, como ele queria um cachorro que não mordesse, acabou selecionando os cães menos agressivos. Sim. Por isso que ficou uma raça, assim, propaganda de margarina, né? Pai, mãe, o filho, a casa e o cachorro, né? E o Golden. Ai, sim. Olha, Então, eu vou te falar, quando eu brinco com o meu cachorro, às vezes ele bate o dente na minha mão. Eu nunca tinha pensado nisso. O Golden, quando brinca comigo, ele não machuca porque ele a mão. só chega... Às vezes tem histórias assim do cachorro que pega um passarinho e não mata. Fica com o passarinho na boca, assim, caminhando pra lá e pra cá no pátio e tal, né? Que ele o intuito dele não é esse, ele não é um cachorro de caça, ele é um cachorro de recolher caça, né? Então ele traz pra te agradar, né? E Golden Retriever quer dizer o recolhedor, Retriever, recolhedor, Golden de dourado. Então é o recolhedor dourado, né? Nossa, que Então na legal. época existiam as cores igual do Labrador, né? Então tinha o preto, o marrom, o amarelo. E aí depois os amarelos se popularizou mais, aí virou Yellow Retriever, e depois foi reconhecido como raça como Golden Retriever, né? Hoje existem duas raças basicamente, que é o Flat Coat Retriever, que é o marrom e o preto, e o Golden Retriever, que são os tons amarelados, assim, né? Hoje são cães bem diferentes, porque a seleção deles foram lá das tantas se difundiu há mais de 100 anos atrás, né? Mas é bacana, assim, a gente tem cães, assim,
A gente tem Goldens desde cães de família, que são exemplares, assim, são incapazes de fazer qualquer coisa com as crianças, Sim, né? eles nem sabem o que que é morder, Então, não tu tem quer tá, isso, né? eu brinco assim, que tá encostando neles, tá tudo certo, assim, só que eles querem, a minha filha, por exemplo, a Carolina, deita, rola em cima dos cachorros e tal, nunca teve nenhuma reação, assim, é impressionante, assim, É né? impressionante. Tem uma né? raça de cão de guarda que ele é muito parecido com o Golden, Aham. e às vezes dá uma, eu até não me lembro agora a racinha, as pessoas eles confundem, um Golden que atacou, mas aí quando tu vai a fundo não é um Golden, é essa outra raça ali que Entendi. existe. Mas no Brasil é bem pouco, são poucos exemplares, nem sei se tem, assim, na Europa que tem mais, assim. Mas, então assim, como é um cachorro muito dócil, acaba tendo essa questão de cão de família, né? Acaba tendo, como é um cachorro para recolher caça, é um cachorro que é muito silencioso. Ele não podia latir, senão ele espantava os patos, né? Dá para ver o Rolex aqui que está do nosso lado aqui há mais de uma hora, entrou mudo e saiu calado, né? Aham. E aí, depois lorde, assim, né? escocês, né? comportamento Escocês. Impecável, assim, olha. Mais educado que nós aqui. Aí depois assim, a gente tem cães com a polícia, então tem vários canis aqui na região que tem Goldens do Gaulês, que a gente faz um trabalho de cão de faro, né? Então, o legal deles é que, por exemplo, vai fazer uma blitz, vai procurar droga ou explosivo, alguma coisa assim. Não é um cachorro que vai pular no carro, arranhar o carro, então ele entra muito suave, né? Sim. Ou entra, por exemplo, às vezes numa favela, alguma coisa assim, fazer uma busca na casa, não tem o risco do cachorro avançar em alguém, morder dentro da casa, né? Então é um cachorro que ele entra, e é muito legal isso aí da polícia, cara, que eu até, quando os primeiros contatos que a gente teve com a polícia militar aqui em Tubarão, e sobre os Goldens, eu tinha essa, né, desconhecimento, assim, os caras viciam o cachorro com droga para daí o cachorro ficar... E na verdade não tem nada a ver, é uma essência do cheiro das drogas que não tem o Exato. princípio ativo e o cachorro aprende a procurar aquela essência, e aí aquela essência tem o cheiro lá de sei lá quantas drogas, Sim. lá mais de 100 drogas. E ele aprende, olha, o legal é isso aí, ele aprende a encontrar para ganhar a bolinha. Então é muito legal o treinamento deles, assim, que daí quando ele acha, ele tem que ficar parado, fica com o rabo balançando, assim, aí o policial joga a bolinha, ele sai bem faceiro com a bolinha, Porque eles conseguem... inocência, né, gente? Eles não têm nem noção. Tu falou disso agora, eu tive uma memória, eu fiz uma matéria no Canil de Porto Alegre, e aí tinham vários cães diferentes, e tinha um que ele era meio mistura e tal, parecia um pitbull, assim. E eu assim, nossa, mas será que ele sai pra operação? Porque ele era muito gordo. Mas ele era muito gordo. E aí eu perguntei lá pra polícia e tal. Não, esse aqui é o nosso melhor farejador. Só que ele não faz nada. Tem que levar no colo no lugar. Aí ele chega do lado e dá uma espirrada assim, ó. É porque tem droga ali. O cachorro era assim, ó. E tinha os outros que eram pra correr, pra operação, viatura. Então é incrível essa habilidade, né, dos animais. A gente não tem nem o que falar, né? A gente fez parceria essa semana com os cães da polícia. Aham. E aí, o que que acontece? Eu nunca tinha lidado, já lidei uma vez em vacina, coisa rápida, mas são os marinhos lá, né? E eu perguntei, olha, eu só vou tocar neles se tu permitir. Falei pro policial. Dele tá, não, perfeito, a gente colocou eles, porque agora a gente vai começar a fazer manejo músculo esquelético para potencializar a parte de explosão e tudo mais. Aham. E cara, o cachorro, assim, super, super agitado, ele pega a bolinha, realmente, eu nunca tinha visto isso. Meu cachorro Parece que gosta de vira bolinha, agora chave, né? aquele- Vira chave. Para, Pá, né? olha. Aham, é muito legal, é muito legal, muito é muito legal. legal. Aí Eu depois, vi. no caso dos Golden, tem cachorro para resgate daí de pessoas e tal, né? Pois é. Tem a questão de pet terapia, então terapia com idosos. No tempo a gente fez um trabalho no asilo aqui em Tubarão. Tem a parte de crianças com autismo, então é muito legal porque tem o toque, o cachorro interage, às vezes a criança tem uma dificuldade de toque, de proximidade, né? Sim, sim. Só que o cachorro acaba que ele vai quebrando do jeitinho dele, ele vai quebrando isso, vai se aproximando, a criança vai começando, aí tem a troca de olhar, tem o toque, tem toda essa questão. Então, assim, tem N aplicações, eu acho que não só o Golden, todas as raças, cada uma no seu quadrado, né? Mas eu sou suspeito para falar, né? Imagina, né? É a Geisa da pet terapia? De qual? É a Geisa? A agência do coisa? Do Rodrigo? Do Rodrigo. Nossa, é muito bom. É muito legal ver a interação deles. É muito interessante. Eu já fiz matérias de pet terapia também, é muito A gente, legal, na época, né? a gente fazia era o Galego e a Loura, que eu levava lá no asilo, assim. Mas o Rodrigo com a Geisa, ele faz com coisa e tal. E tem outras, assim, a gente tem bastante família que vai lá pro canil, que os filhos têm autismo e tal, daí não é propriamente
um cão que vai fazer uma pet terapia, mas é uma pet terapia diária em casa, assim, né? Então a gente vê essa evolução e essa interação. Uma Golden, olha só, é um adestrador amigo meu lá de Floripa. É uma Golden que ela fareja um senhor idoso que tem Alzheimer. Porque ele já se perdeu uma vez nas dunas lá de Florianópolis. E só a cachorra consegue encontrar ele. Porque ele sai andando, perde tudo, e ela consegue farejar o cara Que no meio das legal. dunas. É muito legal. Muito legal. O João é um adestrador muito bom, tá? Que massa. Não, tem trabalhos incríveis, né, com os adestradores que eles conseguem transformar a vida de um animal para melhor e eu acho incrível, assim. E dentro ainda, puxando agora para um dos assuntos, indo para o nosso quase final daqui a pouco, tá? Porque eu tô apavorada que tá voando o assunto, né? Que tá incrível. Meninos, pai de pet, mãe de pet. Até que ponto é bom a humanização, sim ou não? Eu sou mãe de pet, crio a pão de ló, faço meus mantras, sabe, em casa eu faço isso. Mas até que ponto é bom, até que ponto não é, ou... Enfim, eu quero a opinião de vocês. Assim, eu penso em dois aspectos. Por exemplo, a humanização, ela pode ser boa e ela pode ser ruim. Uhum. Só que quando a gente lida com o termo humanização, a gente lida com extremos. Por exemplo, existe a educação positiva. O cão, ele gosta de deitar no sofá. O cão, ele gosta de brincar de bolinha, ele gosta de estar com a família, até porque ele evoluiu para interagir com humanos. Então, a humanização equilibrada, ela é muito boa. Existem linhas de pensamento de adestradores que eles só recompensam e simplesmente não dão a recompensa quando o cão não faz aquele tipo de situação. Exatamente para evitar até a correção. Uhum. Tudo depende. Tem cães e cães, cães que aceitam e cães que não. Faz parte. Isso é tipo terapia. Tem várias linhas. Sim. Mas a humanização tóxica para o cão é exatamente a humanização que a gente tenta se referir quando a gente fala sobre esse assunto, que é, por exemplo, se eu tenho um cão, eu tenho que lembrar que ele é um cão, eu não posso ficar botando sapatinho nele e fazendo ele, porque assim, o cão ele evoluiu para botar o pé no chão. O gato evoluiu para botar o pé no chão. Eles têm muitas terminações nervosas, inclusive na reabilitação a gente usa isso a favor deles para eles voltarem a andar, de tão sensível que é. Eu não vou botar um tênis nele ou um sapatinho por estética, entendeu? Eu não vou tosar o pelo de um pastor alemão na zero, sendo que o pelo dele é feito para aerar. Tipo, eu vou tosar porque ele é bonitinho. O Perfeito. pelo dele é feito para aerar aquela pele e manter a termorregulação. Eu não vou fazer o animal comer na mesa, entendeu? Porque quanto mais eu humanizo o animal, eu crio comportamentos deslocados que não são daquela espécie. E esses comportamentos vão cobrar uma hora ou outra. Muitas vezes até com automutilação quando o dono sai de casa. Muitas vezes com incapacidade de ficar sozinho a ponto de fazer as mais diversas coisas. Quebrarem janelas, entrarem na geladeira, arrancarem pedaços das coisas. Cocô em cima da cama. Uhum. Eles começam a Morder dar a pata, tilt. né? Até uns que comem o pezinho pecado, né? Pois Porque eles é. perdem identidade. Então, andar de carrinho com cão. Tudo bem, se eu tenho um cão que não consegue andar. Se eu tenho um cão, eu vou andar uma vez ou outra de carrinho, não tem problema. Mas eu conheço pessoas que todo dia andam de carrinho com o cão porque não querem que ele toque no solo da rua. Então, isso, tu tá desanimalizando o cão, aí a gente tá sendo o principal fator de prejuízo para aquele animal. Entendi. Tal como o gato. Quando a gente pega um gato e deixa ele desse tamanho, a gente esquece que o gato é um ser arborícola que trocou a resistência pela elasticidade. Ele não tem capacidade de suportar tanto peso. Entendi. E a gente transforma ele numa gota, né? Aquele gato que senta e fica uma gotinha. O Garfield, exatamente. Maravilhoso. A gente tá fazendo maus tratos. Porque a gente não tá pensando que ele é um animal e a gente não tá correspondendo àquilo que ele precisa. Então, isso que eu acho que é a humanização tóxica. É a gente muitas vezes até depender deles e acabar criando esse tipo de relação complicada. Sapatinho é só pra fazer a foto, pra postar e tira na hora. Pô, dois Exato. veterinários, né? Não pode falar bem do sapatinho, né? As empresas de sapatinho querem desmatar agora. Mas é que assim, tem uma coisa que eu sempre falo,
que o cachorro, ele é um cachorro, né? Ele não vai ser uma pessoa, assim. Então, não tem nada de Sim. errado ser mãe e pai de pet, gostar, Sim, amar e sim. tudo mais. Mas pensa comigo, o que a gente busca é um animal feliz, né? Todo mundo. E aí, o animal feliz, se fosse um lobo na natureza, ele teria muito exercício para conseguir comida, ele teria a recompensa que era a comida, e depois de barriga cheia ele brincaria e teria afeto com os outros Sim. da matilha, né? Então, mas seria nessa proporção, muito exercício, alguma recompensa e um pouco de afeto. O que a gente faz? A gente inverte. Então a gente dá quase nada de exercício, né? Muita comida e muito afeto. E aí o cachorro acaba meio que se perdendo nisso, né? Sim, E aí a gente já entendi. começa a ter os distúrbios. Então isso que é legal, assim, é tu entender que tu quer ter um cão para proporcionar uma qualidade de vida para ele legal. E aí o grande barato do negócio é tu curtir, proporcionar isso, porque ele vai te proporcionar ir para rua. Entendeu? De ter uma vida, assim, de se conectar, de ter um parceiro todo dia, de ver o teu filho lá com aquele cão, de ir pegar uma praia, pegar uma duna, tomar um banho de mar, levar pra lagoa, ou correr na beira do rio, ou mesmo caminhar, entendeu? Então, assim, vai te fazer pegar sol, vai... Então, isso que é o legal, assim, é tu conseguir unir, trazer esses dois estilos de vidas aí, né? Que na pré-história, já lá, sei lá, quantos mil anos a gente se chegou por causa desse intuito e a gente às vezes erra a mão e passa do ponto. Então, Sim. só ficar atento a isso, não é uma coisa super complicada, né? E entender que realmente é um cão. Tu falou uma coisa muito importante, que eu acho que é a chave de tudo isso, tá? Que é a gente dar mais recompensa pro cão do que desafio. E eu sempre falo, quando um cão vem até mim, é legal porque eu consigo descobrir um pouco mais da estrutura daquela família, porque o cão reflete muitas vezes um pouquinho do dono, sabe? Isso. E nós, Totalmente. sabe? É. E nós hoje em dia, a gente Se não tá é numa parecido com o dono, é busca roubado, né? incansável por dopamina. É. A gente tá Nossa. toda hora buscando o quê? Recompensa. Uhum. Então isso que tu falou é fundamental. A gente tá transformando o cão em humano da maneira mais... A gente tá usando o que mais tá deixando o humano tóxico, o que mais tá intoxicando o ser humano, que é a falta de estímulo e o desespero por recompensa. E a gente tá fazendo exatamente isso com o cão. A gente tá botando nele aquilo que tem de ruim na gente. E aí uma coisa Entendeu? bacana é o adestrador ali, né? Que a gente tem aqui na feira alguns adestradores. Eu acho legal, cara, porque o processo de comunicação entre pessoas, ele acontece de uma forma, e entre cães acontece de outra forma. E aí, às vezes, a gente quer conversar com o cachorro como se ele fosse uma pessoa, e tem esse ruído de comunicação. O legal do adestrador de qualidade, isso que o adestrador é assim como o criador também, né? Então Sim. qualquer pessoa se auto-intitula adestrador ou criador de animais e aí tu tem que pegar as referências, né? Porque não tem um curso, um certificado, Sim. até existem certificados, mas então assim, pegar as referências, um bom adestrador, ele vai conseguir modular e ele, além de ser um treinador de cães, ele é um treinador de pessoas, né? Porque ele precisa te passar aqueles comandos para que você consiga modular e se fazer entender. Sim. Porque o gato, se tu for pensar a fundo, o gato ele é mais espontâneo. E tu começa a conversar com ele, olha pra ti e vira as costas, meu, não tô entendendo nada, essa mulher tá louca. Né? O cachorro não, ele senta, fica ali, te olha, vira a cabeça assim e tal. E por que tu fez isso pra mãe e tal? Pois é, o que será que ela tá falando? O que ela tá Né? querendo Então, dizer, né? isso, então assim, tem essa questão da troca de olhar, da atenção, do afeto, tal. Mas a gente tem que sempre ter em mente que é mais assim, linguagem corporal, espaço, quem faz primeiro, quem que entra primeiro no ambiente, né? Quem que pode, quem que não pode. Porque pro animal ele é uma matilha, uma família é uma matilha. Na matilha tem duas estruturas ali, o líder e o liderado. O cachorro não tem nenhum problema de ser o liderado. Só que se ninguém assumir a liderança, ele vai assumir, porque é uma matilha. Se ninguém comanda essa coisa aqui, eu vou precisar comandar, senão nós estamos mortos, entendeu? É verdade. Então, por isso que a gente tem que entender essa comunicação, entender que você é o líder da matilha e que você conduz a coisa. Não é que você tem que bater no cachorro, brigar com o cachorro, ficar... Não, mas você conduz aquela matilha, né? Da sua casa e tal, e aí todo mundo vive harmonicamente feliz, né? Com certeza. Meninos, Exatamente. daqui a pouco a gente vai partir já para o nosso fim, Finalmente. né? Porque passou muito rápido. E eu tô muito feliz e muito grata de estar aqui com vocês. Eu tô aprendendo muito. E a gente vai falar sobre um tema agora, que ele é um tema bem delicado, mas ele é necessário
E ele é um tema que eu acredito que pode ser encarado de uma forma muito mais leve do que aquilo que a gente cria, um estereótipo todo. Eu vou trazer o exemplo, que foi no começo do ano, talvez, eu não sei se o Arthur chegou a atender ou não, foi de uma cachorrinha que nós levamos para Petinautas até, a Fiona, que foi uma cachorrinha de rua, que o diretor do Grupo Catarinense de Rádios, o Gil Losso, é o nosso diretor, Didi, da rádio que eu trabalho, na 102 FM, ele é um pai de pet, e ele encontrou a cadelinha na rua, e aí a gente estava lá na rádio, fizemos uma força-tarefa e levamos para Petinautas. A Fiona havia passado por um processo de sinomose, que ela se autocurou, mas ela desenvolveu uma doença com sequelas, como se fosse parecida com aquela meningite humana, mas basicamente uma animal. Foram feitos todos os procedimentos, foi incrível o trabalho da Petinautas, eu não tenho nem o que falar, eu me emociono de verdade. E eu ficava trazendo as marmitas para ela, carninha, tudo, né, flambada, comidinha, tudo, filezinho para ela, porque eu sei que ela estava melhorando. Só que, infelizmente, a Fiona não conseguiu resistir, porque ela já estava com um avanço neurológico comprometido. E a gente partiu para a eutanásia. E eu fui até o final. Eu literalmente segurei a pata dela até o final. E foi algo que, na verdade, mais serviu para me ajudar do que ajudar ela. Hoje, como é que vocês lidam com essas situações, até por trabalharem diante disso, porque é uma realidade? Mas eu nunca vou me esquecer que a veterinária me falou assim, Manu, a gente precisa entender que a eutanásia também, por mais duro que seja, mas ela é um ato de compaixão também por aquele animal. E senão eu ficaria vivendo à base de medicamentos e sondas e, enfim. Queria que vocês falassem um pouco sobre isso, mas nesse tom leve mesmo, pra gente enxergar que isso faz parte e a medicina veterinária tá aí pra isso, né, meninos? Eu acho assim, é um tema, é uma situação muito difícil, assim, né? Porque é uma pessoa da família, né? Então é difícil, é uma decisão que não deseja ninguém, assim, que tu não sabe, tu tem que decidir um momento, né? Só que eu, pra mim, aí o Thiago, né? Não como veterinário, mas como pessoa, assim, que tem cães. Eu sempre acho que enquanto tem dignidade, não tem como, entendeu? Claro. A partir do momento que perdeu a dignidade, por exemplo, o cão não levanta mais, o cão tá com uma idade super avançada, ou tá com uma doença terminal que não vai evoluir para lugar nenhum, né? Então, assim, tá com dor, né? Por mais que a gente fique protelando, assim, eu acho que aí existe uma técnica da eutanásia, né? Então, o animal é sedado, ele dorme, ele perde total a consciência, usa uma droga que paralisa todos instantaneamente, todos os órgãos. Então, assim, é muito difícil, assim, é um negócio que cada caso é um caso, não tem uma regra geral, assim. Mas eu acho que, e aí falando de mim e dos meus cães, assim, né? Por exemplo, o Galego. O Galego foi um cachorro que foi meu pet terapeuta na morte do meu pai. Foi um cachorro que uma brincadeira de internet impactou mais de 3.000 famílias hoje. E é um cachorro que, eu sempre digo assim, é uma frase do meu sogro até, do professor Popoaski. Não é um momento de celebrar a morte, né, do cachorro, mas um momento de celebrar a vida que ele teve contigo por ocasião da morte. Que lindo! Entendeu? Então, assim, a sensação, o sentimento que eu trago hoje do Galego, pô, tem saudade? Pô, claro que eu tenho saudade, viveu 11 anos comigo, né? Foi o cachorro que me mudou minha vida, literalmente. Eu tava num outro negócio, tudo, né? Mas a sensação que fica, o sentimento que fica, é o sentimento de gratidão. Então, a gratidão de ter vivido aquela história, entendeu? Então, eu acho que isso que é legal, assim, no momento de uma situação difícil, seja ela uma perda natural, como foi no caso do Galego lá, que teve um mal súbito com 11 anos e pouco e tal, ou uma decisão de eutanásia, como eu tive com uma Yorkshire que a gente teve de 14 anos, que foi a Nina, que teve um tumor metastático lá no fígado e tudo mais, tivemos que fazer eutanásia, ou o Noah, que era o cachorro do meu pai, que também estava com 16 anos, um labrador, quando ele fugiu, depois a gente conseguiu achar. Então, assim, a sensação tem que ser a mesma, assim, a gratidão de não... Primeiro, a responsabilidade de não deixar protelar esse sofrimento, né, já que ele não vai evoluir para lugar nenhum. Acho que identificar que é o fim da linha, assim, né? Sim. E aí, eu acho que por mais duro que seja, ou às vezes pareça frio de tu decidir, não, vou decidir quando que vai morrer o animal. Mas é uma questão justamente de bom senso, assim, da pessoa de fazer dentro da técnica, né? Não é como era nas antigamente, lá que dava um tiro no cachorro, exatamente. né? Então, e aí tu trazer aquela sensação de que eu fui parceiro até o final, né?
E por uma questão de honra mesmo, assim. De honra. E uma questão daí de trazer aquela felicidade daquele momento e a gratidão daquela história. E não ficar preso naquele luto, entendeu? Já, assim que cada um sente o seu momento, mas já começar uma nova história com um novo filhote, e revivendo os bons momentos e trazendo aquela bagagem, aqueles ensinamentos que o cachorro proporcionou na nossa vida, né? Com certeza. E tu, Arthur, que tá diário ali, mas tem uma reflexão muito rápida, meninos. Tem pessoas que dizem assim, eu amei aquele meu cachorro, não quero mais, porque Deus o livre. Não, mas só um pouquinho, então tu não aprendeu a amar. Isso. Porque sempre há possibilidade de amor, né? E também há possibilidade de amor nesses casos mais delicados, né, Arthur? Exatamente. Eu sempre penso, como médico veterinário, é o que eu sempre falo para o tutor. O meu objetivo aqui, é por isso que eu gosto da reabilitação, eu amo a ortopedia, meu objetivo é tirar dor. Então, mesmo no último momento, quando um animal, um cão, um gato, um passarinho, não está conseguindo fazer aquilo que é o mínimo que ele consegue fazer, que ele deveria fazer, ou seja, andar, comer, viver sem dor, ou pelo menos com a dor tratada. Se ele conseguir, se for um cachorro bem velhinho, ele tá conseguindo dar uns passinhos, tá conseguindo comer, tá conseguindo ganhar carinho, dar um latido rouco, maravilhoso, perfeito. Tá lá, né, meu velho, tá bem. Exatamente, Vamos lá, né? dá dois tapas nas costas, é isso aí, É gente. isso Vamos aí. lá. Vai meio, né? Mas Vai meio capengando, aham. E só que quando chega esse momento, a última técnica para tirar a dor, que é quando nenhuma técnica é capaz de tirar essa dor, como tu falou, a dor oncológica, por exemplo, é uma dor muito forte, a gente opta pela eutanásia, que na verdade é um termo que às vezes nós veterinários chegamos a esse ponto com o tutor, quando a necessidade é iminente, mas a gente geralmente espera, muitas vezes, vir do tutor essa compreensão, porque a gente sabe que não é só um procedimento, a gente sabe que é uma compreensão, é uma constatação. Então o tutor tem que chegar a essa conclusão de que isso precisa ser feito. E a partir desse momento, eu tenho, pelo menos como padrão, eu sou flexível conforme a pessoa. Eu estudo muito diversas religiões ao redor do mundo e eu creio em alma, eu creio o que é certo, o que é errado. Ninguém sabe, porque se alguém soubesse já estaria iluminado. É verdade. E eu dou a opção para o tutor acompanhar ou não, porque eu penso que a última coisa que aquele animal vai ver no momento da despedida não tem que ser eu. Eu sou um estranho para ele. Se o tutor não tem condições de acompanhar isso, tá tudo bem, não tem problema. E geralmente eu gosto que o tutor esteja presente para acompanhar esse momento, porque é o último fechar de olhos. Então é nesse momento que a gente deixa ele se despedindo, a gente faz todo um ritual. Eu gosto de colocar uma música. O tutor tem o tempo que ele precisa, porque é difícil. A gente, que é ser humano, a gente não sabe lidar com a morte. Por isso que essa decisão é difícil, porque a gente não sabe, a gente acha que tá matando o animal. É a única certeza que a gente tem, que a gente sabe e a gente não sabe lidar, né? É lidar com o fim. O nosso cérebro não sabe o que é o fim. Mas o reencontro é certo. Mas o reencontro é certo, é certo. A mente só pensa no futuro ou no passado. A gente raramente vai estar no presente. E o fim, muito menos. A gente não sabe o que é o the end, o ponto final, os créditos. Então, a gente tem que se defrontar com isso de uma maneira muito forte. E eu gosto de fazer isso com todo amor e carinho possível, porque a gente sabe que é uma alma, o cão é uma alma que enriqueceu outra alma. Então, como dizia Khalil Gibran, que é um poeta libanês, basicamente nós somos poços de enriquecimento da alma. A gente veio para cá para voltar à casa do pai com os braços cheios de frutos, né? Então, esses frutos vão retornar naquele momento. E eu sempre falo, não vou te falar para não ficar triste. Vai chorar pra caramba. E na hora que a ficha cair, vai chorar mais ainda. Mas chora, tipo, deixa, sente isso. Porque é só assim que tu vai metabolizar e tu vai criar. É uma semente. E tu precisa do inverno para que muita coisa morra. Aquela semente precisa secar lá na árvore e ela vai sofrer. Então aquela semente, a hora que ela cai, passa pelo inverno, chega a primavera, ela sente dor para metabolizar aquilo, para conseguir romper a casca. De repente ela cria uma nova experiência. Uma árvore morreu, mas uma nova vai nascer, sabe? Então
é isso que eu trato com muito amor e carinho. Claro que a parte técnica da eutanásia é um procedimento indolor. É muito mais profundo do que uma anestesia. Então, o animal não sente dor. Realmente é um procedimento químico, onde a gente toma todo o cuidado do mundo, a gente tem monitoração, tal como para uma na anestesia, para uma cirurgia, e a gente tem todo o carinho para que isso seja feito de maneira adequada. Eu sei bem, eu e a Fiona a gente sabe, né, Fiona? Mas eu vou dizer pra vocês, ela me ensinou coisas que eu nem imaginei. Com certeza. Até na dor eles nos ensinam, né? Pra vocês, meninos, sabe? O cão, o animal. Thiago, tu primeiro, o que mais tu aprende todo dia com eles? Cara, eu acho que é viver no presente, assim, né? Porque é aquela coisa assim, ó, eu tô com fome, eu vou na comida, eu tô com sede, vou tomar água, eu tô com sono, eu durmo, entendeu? E aí, é muito louco, assim, porque a gente fica nessa coisa assim, ou no passado, no futuro e tal. E aí é uma coisa que, no fim, o presente é um presente, né? É um jargão, mas é a realidade. E eu acho que a gente não pode deixar passar, assim. Uma coisa que eu aprendi com o galego, assim, depois com a morte do meu pai, depois com ele, né, com o galego, foi justamente isso, assim. Que quando o galego começou a ficar com 7 anos, com a cara branca e tal, pá, eu achei que ia morrer a qualquer momento, assim, né? E aí, no fim, ele foi até 11. Mas aí, nesses 5 anos aí, da parte da terceira idade dele, eu desenvolvi isso, assim, cara, o que a gente tem é hoje, né? Então, por exemplo, a Chanel, que eu tive que eutanasiar, com 11 anos e pouco também, tava com questões de saúde, não tinha mais para onde ir, enfim, tinha que fazer eutanásia. A Chanel, uns 4 meses antes, a gente estava foi verão do ano passado e tal, eu levei, passou o verão inteiro comigo, foi ver o mar pela última vez e tal. Legal. Então eu acho que o lance é isso aí, é viver no presente e assim, são pequenas despedidas diárias, né? Que eu posso sair daqui, Deus o livre, né? Mas acontecer qualquer coisa comigo e amanhã a gente não tem outra oportunidade de gravar um outro podcast. É verdade. Então o que a gente sabe é que a gente está aqui agora e que a gente vai dar o melhor para esse momento e que foi mágico, né? Então, eu acho que é isso aí. A minha grande inspiração e grande aprendizado com os cães é viva o presente, esteja presente e faça acontecer. Top demais. E pra ti, Arthur? A morte ensina sobre a vida, né? É. O aprendizado, eu acho que Arthur, eu separo. Eu não sei, eu gosto, eu sei que é diferente das teorias biológicas, né? Mas Arthur, eu não gosto de chamar o ser humano de animal só pelo ponto de a gente poder olhar para cima. Se tu largar um ser humano em uma ilha deserta, a gente tem a capacidade de unir 3 pedras, olhar para cima e pensar em algo abstrato. Só que a gente tem essa capacidade, não quer dizer que a gente faz. E quando eu vejo um animal, por exemplo, das tatuagens, o tigre, por exemplo, por que eu escolhi um tigre, tal como um cão, tal como um gato? Eu aprendo sempre características que eu não tenho. Eu tatuei um tigre porque o tigre, tinha muito problema de foco quando eu era pequeno. E ele é centrado, ele é focado, ele é corajoso, ele é silencioso. Ele é bonito quando ele anda, mas ao mesmo tempo ele é muito forte. Tal como um cão. Um cão, ele é leal. Ele nunca vai... Tu pode ter brigado com ele no dia anterior. Ele vai te esperar sempre como se tu nunca tivesse... Como se tu tivesse, perdão, saído por anos. E ele vai te esperar como se tivesse com a maior saudade do mundo. Todo dia. Mesmo com dor. Tem cão que vem mancando, tem cão que vem capengando, que nem a gente falou. O velhinho que late rouco. O velhinho que late rouco, pra mim, ele me quebra. Velhinho que late rouco me quebra. Eu atendo uns cães que tem uns 16 anos, assim, a corda vocal tá cansada já. Ele late... E é muito bonitinho, porque ele balança o rabinho com a intensidade que ele consegue, mas ele tá lá. E a gente reclama por tudo. A gente fica achando o lado ruim e quando a gente olha pra eles, a gente renova aquele senso de, putz, é que a gente falou, eu agora. É agradecer, é só ser grato. Só ser grato, né, meninos? Bom, meninos, vamos ter que encerrar, mas bate bola muito rápido. Tu já sei a resposta, se tu fosse uma raça de um cachorro, né? Eu sou um golden, né? Parece um golden, não parece? Não vai Feliz, dizer. alegre. Alegre, sorridente. E tu, Arthur? Olha, eu acho que eu seria... talvez eu me encaixasse ali no Border Collie. Ah, legal. Não sei porque é a 1000 por hora, né? É a 1000, né? É a 1000 por hora. Eu acho, Pinscher, porque eu sou braba.
Sou meio brava. Mas acho que eu seria um pincher. Apesar de ser grandona, sim, mas eu acho que eu seria um pincher. É. Meninos, muito obrigada, tá? Obrigado. Eu quero agradecer demais a oportunidade de ter recebido vocês aqui. Thiago Gaulês, CEO do Grupo Gaulês, médico veterinário. O Arthur Bonato Coelho Leal também, especializado em fisioterapia e ortopedia, médico veterinário. Agradecer a Petnautas também, que proporcionou esse momento. Que legal, a gente falou sobre isso. Como é legal ter isso, né? Ao próprio Farol Shopping aqui com o Pet Days, né? Com a programação ainda, né? Neste domingo, trazendo aí essa imersão mesmo de conhecimento, workshop, muita coisa bacana do mercado, do mundo pet. E eu só tenho a agradecer a vocês. Demais, muito obrigada. Manu, foi muito legal, gostei muito. Espero que a gente repita isso diversas vezes. Foi um prazer. Valeu, Vamos lá. obrigado. Obrigada, tá, Arthur. Foi um prazer conhecer vocês, conversar com vocês. Conhecimento compartilhado é conhecimento que soma e pode ter certeza que eu vou levar hoje para a vida e quero repetir isso muitas vezes, tá? Com certeza, meninos, muito obrigada. Quero dedicar esse podcast à Fiona, que estivemos Amém. juntos no começo do ano. Hoje até é dia de São Francisco, É verdade, né? verdade. Independentemente da religião, é o que eu sempre digo, o importante é a energia. E eu acredito que aqui é só uma passagem e que a gente vai e volta muitas vezes. E que ao longo dessas jornadas a gente só tem a aprender com os animais. E São Francisco foi, de uma forma informal, aqui dizendo, foi um cara do bem que só ressignificou, né? Então, e que tantos outros nomes, até vocês aqui, que ressignificam o valor dos animais pra gente, isso é muito importante. Muito, muito obrigada, viu? Valeu. É isso aí, minha gente. O Podnautas vai ficando por aqui. Acompanhe aí todas as notícias, informações, tudo aí também sobre o mercado do mundo pet e também, né, sobre a diversidade aí no segmento da medicina veterinária lá no @nautas.pet. Eu vou ficando por aqui. E é o que eu digo, adote um pet ou compre um pet, viva a história ao lado de um pet que você vai viver 2, 3 vezes mais. Muito obrigada, a gente vai ficando por aqui. Tchau, tchau.